Olá, Assim que tiver boa noite, já estamos no ar, aqui direto do Rio de Janeiro. Eu não estou no Rio de Janeiro, tem muita gente por aí, e nós já estamos no ar pelo nosso querido Podcast, mais uma vez, Podcast On, encontrando vocês. Muito bom. Led, você quer falar alguma coisa enquanto eu vou ajustando uma coisinha aqui? Fique à vontade. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu vim do lamaçal do pecado, mas Jesus me curou, me salvou, me libertou. Quero mandar um abraço para Elias Júnior, tem pouco que eu não te vejo, Elias. Um abraço para você. Rapaz, é um prazer, é um privilégio estar nessa live aqui com tanta gente importante aí, que vocês que eu sempre curti muito essa galera, cara, Remanhão, Semeando, o pessoal aí do Band Voz, né? Eu confundi aí o Sidney com o Marquinhos, desculpa, Sidney. É Sidney, né? Aparecido, é Aparecido. Mas aí o pastor Flávio Lima, que recebeu tão bem lá dos Estados Unidos, quando eu fui para lá, fui cantar na igreja dele, e assim, tem aí o Alexandre, que é maravilhoso lá com o Podcast. Pessoal, olha, é um prazer muito grande, e eu quero agradecer desde já por vocês terem se preocupado em fazer essa homenagem ao Graça e Paz, 10 anos sem o Graça e Paz. Eu fiquei muito feliz. Minha família, mandar um abraço para minha família que está lá assistindo também. E isso, eu quero agradecer, eu estou muito emocionado, porque falar do Graça e Paz é maravilhoso. Ele foi assim um ícone, né? Na época dele, fez umas coisas maravilhosas que quase ninguém pensava em transmitir, e ele já estava muitos anos na frente. Então, a gente vai falar isso depois. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom, muito bom. Elias, para quem não sabe, todo mundo aí sabe, claro, né? Mas Elias, além de irmão do Valdo César Graça e Paz, ele foi cantor também do Conjunto Sonoros, não é isso? Exatamente. Fiquei 10 anos lá no Conjunto Sonoros. Isso. Eita, os Sonossauros. São 52 anos de carreira. Eu entrei depois do acidente, né? Quando o grupo gravou, eu gravei 2 LPs na época, né? Com o grupo. Um deles, aquela Terra Prometida, que eu gravei e tal, e outras músicas e tal. E bem legal, é uma banda que eu amo demais, eu gosto demais daquela turma lá. Eles continuam ainda louvando a Deus, em uma outra formação, mas tá bem legal, bem legal. Sim, eles estão com o Geraldo Ábido na batera e o Mito Pascoal no teclado, tá legal. O Mito tá ajudando, continua lá o Eliezer, né? O Elias de Neném continua também tocando. Então a galera boa lá. Sim, Luizinho, exatamente. Quantos anos tem o Sonoro? Meus amigos, mais de 40 anos. 53 anos. 50 e poucos 53. Anos, É porque eu sabia que foi a primeira bateria que eu toquei foi na bateria do Grupo Sonoros. Bacana, e interessante que eu gostava muito do Ismael, né? O baterista que faleceu. Então eles foram tocar na minha igreja, Batista lá de Vila Isabel. Então eu tinha o quê? Uns 10 anos. E aí foi o primeiro contato assim, de banda, né? De tocar numa bateria. Que naquela época era difícil bateria. Aliás, algumas igrejas não permitiam bateria, né? E nós somos nessa época. Pô, foi em 76, cara. Muito tempo, hein? Nossa. O Sidney conta uma história que a banda Fé foi tocar na Taquara, chegou lá, os caras quando viram a bateria não deixaram tocar. Não foi isso, Sidney? Sim, foi em Niterói, eu acho, em Niterói. Foi uma igreja dessas por aí, que não pôde entrar a bateria de jeito nenhum. Legal. Estou muito feliz de ter o Clima tá com a gente aí. Pois é. Olha só, você falou em dinossauro aí, eu devo ser anterior aos dinossauros, então, porque eu sou o mais antigo aqui nessa turma aí. O fato é o seguinte, mas isso é bom porque o Elias conheceu o Paulo César porque era irmão dele, então tinha que conhecer, né? Claro. Depois do Elias, eu sou o que conheci o Paulo César começando a vida dele. Tem uma historinha ao longo da nossa live, eu vou contar rapidinho a historinha, como é que eu conheci o Paulo César Graça e Paz. E como é que nós atuamos juntos em muitos lugares, em muitas coisas que nós fizemos. E alguns de vocês aí ainda não tinham nem aparecido no cenário. Apareceram depois. Não é? Então, é muito interessante saber por que o Graça e Paz revolucionou, quer dizer, ele trouxe um sistema revolucionário de anunciar o Evangelho de uma forma que muitas igrejas não aceitavam. Mas ele ficava feliz da vida com isso, porque ele gostava de ir para a rua. Ele não gostava de falar dentro de igreja, ele gostava de falar na rua. Diga aí. E nós queremos apresentar os nossos convidados. Eu vou pedir para o Nednilson apresentar os nossos convidados, enquanto eu vou dar aquela nossa famosa compartilhada aqui.
Lednilson, por favor. Vou começar aqui. Gente, só tem AIS aqui. Carlinhos Félix, eu falei contigo ainda. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Carlinhos Félix, o cara que foi saqueado do Sinal Verde e jogado no Rebanhão. No Sinal Verde você tocava baixo, não é isso, Carlinhos? Eu toquei no iníciozinho. Aí depois veio o Julio e começou a tocar. Aí eu fui com violão de 12. Aí não tinha violão de 12, tocava de 4, aí arrebentava a corda, tocava no de 3. E depois você foi pro Rebanhão. Você uma vez que falou comigo numa live que você não conheceu o Paulo César. O Paulo César era amigo do Janires na época. Você conheceu o Paulo César pelo Janires. Era mais amigo do Janires depois que a gente ficou amigo dele, né? Depois que nós nos aproximamos dele. E aí o Rebanhão todo ficou muito amigo dele, todos nós. Então, acho que o Pedro até ajudou ele fazer um disco, acho que não sei se o Pedro ajudou ele a produzir algum disco, não sei, porque o Paulo sempre gostava de gravar, eu não sei se o Pedro fez alguma coisa, aí eu participei de alguns discos dele, cantei lá junto com ele sempre fazia umas doideiras lá, e a gente participava, porque o Paulo era muito gente boa, era muito amigo, ele fazia tudo por nós, e tudo que ele pedia a gente fazia. E naquela época, qualquer um que pedia coisa pra gente, a gente fazia. O que a gente pedia pros outros, o pessoal fazia. Hoje não. Hoje o negócio ficou diferente, né? Então, tem gente que passa por nós no shopping, o cara até vira pro outro lado. Tem gente que tá olhando pro lado. Então, a coisa mudou muito demais, né? Mas naquele tempo era muito legal. Um tempo que a gente morre de saudade, porque os músicos eram mais amigos, a gente tocava junto. Às vezes a gente chegava para tocar no lugar, aí não tinha o teclado, a gente tocava no teclado. Às vezes os caras não levavam o teclado, o Pedro emprestava o teclado dele. O Pedro já tinha 4 teclados, nunca emprestava. Né? Ele deixava, se ele não tocava, que era esse aqui, você pode tocar nele. E a gente tinha as nossas coisas, instrumentos, sempre tive instrumento legal. Ele não fazia questão nenhuma de emprestar, porque era muito legal. A gente tinha essa disponibilidade no coração, era muito bacana. É isso aí. Pedrinho, eu sinto muita falta. Eu chamo de fase poética, né? Tá com a gente também o Pedrinho também, do Rebanhão, tecladista e produtor. É muito bom estar aqui conversando com vocês, tanta gente naquela época, a gente conviveu com Graça e Paz, né? Ele foi mais ou menos o padrinho do Rebanhão, porque ele que apresentou a gravadora, né? Doce Harmonia, que gravou o primeiro disco da gente. Isso foi através do Graça e Paz. Eu lembro o dia que eles foram lá no estádio do Rebanhão, lá na Presbiteriana de Copacabana, e convidaram, e a gente fechou a gravadora. Assim, eu nem imaginava, eu estava levando o som lá, não imaginava de gravar um disco, de repente a gente estava no estúdio gravando, e tudo foi através do Graça e Paz. O cara que marcou muito a época mesmo. E total diferença, era um cara assim que ele era muito autêntico. Mesmo depois, eu lembro de um fato aqui, vou contar rapidinho, quando ele já era deputado, e apareceu um cara aí falando que ia fazer uma rádio FM, não sei o quê, e depois a gente descobriu que esse cara era estelionatário, mas o cara, ele marcou um almoço com o Paulo César, eu tava junto e ofereceu alguma coisa em troca pro Paulo César, o Graça e Paz dar um apoio lá na rádio dele, mas a reação da Graça e Paz foi muito forte. Falou assim: não, você não vai me comprar, você não vai fazer isso, eu sou homem de Deus, eu não aceito isso. Então, foi assim, acabou o almoço ali na hora, né? Então ele é um cara que era muito firme nas posições dele. Amém, show de bola. Vamos lá, hoje vai ter muita história para contar aí. O Júnior do Semeando está com a gente também. O Júnior que praticamente Semeando nasceu no festival do Paulo César, né? Do Graça e Paz. Eu não sei se ele foi um padrinho pra gente, né? Porque ele foi um grande precursor da gente ter surgido, né? Eu lembro como se fosse hoje, ele chegando nos fundos da Igreja Metodista em Rocha Miranda para ver o nosso ensaio, para acreditar de que a banda realmente existia, né? Porque a gente participou de uma forma muito rápida nos festivais e ele, quando viu que a gente sumiu, ele foi lá para dar uma força. Não parem não, prossigam, vocês têm um caminho muito longo pela frente. E de lá para cá a gente rolou um cordão umbilical ali muito forte com ele, e eu não consigo não pensar no Semeando sem pensar no Graça e Paz. Amém, essa é uma boa definição. Sidney Amado, baterista da banda e voz, da banda Fé. Você chegou a atuar no Volantes de Cristo também, Sidney? Sim.
A missão, né? A missão Volante de Cristo. Missão Volante de Cristo. Esse tá vendo aí, Flávio? Esse é mais um dinossauro aí, ó. Missão Volante de Cristo com o pastor Tite, Silas, Gerô, Livingston. Só fera. Tocou nessa ainda filhote, por aí. ainda teve, antes foi o Grupo Os Libertos, que era o maestro, era o Valdemir Carvalho. Eu tinha 8 anos de idade. Foi o primeiro CD, né? O primeiro vinil que a gente gravou, um compacto duplo. E aí depois... Assim, ó, sai da tua quarentena, vai embora e tava lá carregando a O Carlinhos não deixa de mandar uma, né, rapaz? Ele deixa ele. Aí depois os Joias de Cristo, né? Que era uma banda só da minha família, dos irmãos. E a gente acompanhava muito aquela caravana do Josias Menezes. Cassiane tinha 9 anos de idade na época. A gente tocava muito com a tia Áurea, programa da Rádio Relógio, né? E aí com os 14 anos de idade fui junto com o Silas, Banda Fé. Foi aí que a gente começou a ter contato com o Paulo César, porque ele gostava muito de samba. E um dia ele levou a gente para um evento no Jacarezinho. E nós tocamos lá no Campo do Abóbora, né, no Jacarezinho. E daqui a pouco aquela turma do Paulo César, que tem uma galera que acompanhava ele, né? Com um monte de faixa escrito Drogas Matam. Falei, pô, na Boca de Fumo, os caras chamam de fazer uma rima com um monte de faixas, Drogas Matam. A gente não vai sair daqui vivo hoje, né? Pô, mas era sempre muito bom o esquema dele fazer nos ar livres, né? Depois vamos tocar na Cinelândia, Central do Brasil, né? E na realidade, Banda Fé e Banda e Voz, a gente deve muito ao Paulo César, porque ele colocou a gente para tocar no programa dele, né? Daquela música Jesus Virá, aí explodiu com o Paulo César divulgando nos eventos e tal. Eu acho que ele é padrinho dessa banda toda dos anos 80, não é não? E a Rebanhão, nós fizemos muita coisa junto, que não tenha sido gerado ou influenciado por ele. Uma vez nós fizemos Quinta da Boa Vista e não tinha, né, internet, não tinha nada naquela época. E você vê, quase 30 mil pessoas no evento, que era divulgado só pela uma rádio AM, né? É verdade, eu lembro dessa época. Quer dizer, foi Banda Fé, Rebanhão, me lembro. E tava lotado aquilo, eu falei, caramba, e eu sinto muita falta disso, né? Dessa coisa do evangelismo, né? De rua. Acrescentar uma coisinha. Naquele tempo não tinha celular para divulgar, não. Pra galera tinha nada. Você vê naquela época eu ia para assistir vocês. É mesmo? Eu ia para assistir vocês. Foi em 84, 86. Cheguei a carregar o case do teclado do Pedro uma vez para ajudar ele, nem sabia que... Olha isso. O pastor Flávio Lima foi radialista, apresentador de toda a rádio, né? Todas as rádios do Rio, ele trabalhou, fez programa, e ele é apresentador do programa Reencontro, que ele herdou de Nilson Fanini na Rede Brasil, TV Brasil, show de bola. E eu tenho só uma declaração a fazer aqui, gente. Quando o Reviva Gospel começou, não tinha nem nome de Reviva Gospel, era só Gospel 80-90. A gente tinha 327 curtidas. E o pastor Flávio Lima me levou para dar uma entrevista no programa dele, cara, em rede nacional. Que isso? Cara, deu muito esse cara. Eu sou muito apaixonado pelo pastor Flávio Lima. Esse é um dos meus padrinhos aí. Olha só, o Sidney falou há pouco aí, era uma igreja ali, perto ali daquele morro ali que tinha ali no Tatumbi, sei lá. Eu fiz parte de um grupo musical que não era misturado muito com a juventude, mas era um grupo especialíssimo. Nós viajamos por vários estados do Brasil, evangelizando, um conjunto de inspirações. Eu lembro. Agora, esse grupo empregava também. Então, um dia nós fomos um pastor norte-americano que era um pastor dessa igreja. Você lembra disso? Vocês eram pequenininhos, seu pai que conduziam do filho. Vocês cantavam e nós fomos nessa igreja. O que esses garotos estão fazendo aqui, poxa? E nós com aqueles instrumentos enormes, né, possantes, né? Aquela acordeão fantástica dos irmãos João Levatou, né? E vocês foram lá e deram um show. Eu conheci o Sidney, o Pirinho, essa turma toda da banda de voz, quando eles eram crianças. Vocês terem uma ideia de como eu sou velho, hein? Como eu já vivi, graças a Deus, eu continuo vivendo. E foi aí que nós pensamos, esse pessoal, essa turma,
vai longe. E como foram longe, né? A história do Band Voz, do Rebanhão, do Ciliano, né? Sinal de Alerta, eu acompanhei tudo isso, porque eu gostava muito de que a juventude pegasse o evangelho, quer dizer, saísse da igreja e fosse para a rua. Isso era importante. E era isso que marcava o Graça e Paz. Isso fez com que eu também me aproximasse do Graça e Paz, que foi interessante. Em 1981, início de 81, eu fui convidado para ir ajudar a Rádio Boas Novas a ficar conhecida no meio evangélico, que ninguém conhecia. Os estudos tinham descido lá de Petrópolis e estava ali na 28 de setembro. Aí o reverendo Isaías Maciel falou comigo, Flávio, você tem que nos ajudar. Vem nos ajudar. Aí ele ligou para o Flamingo, o Flamingo vai pegar o Flávio, então nos ajudar. Eu pedi permissão. Mas o Flamingo fazia parte daquela organização. Eu tinha um conselho consultivo, a Rádio Boas Novas, e o Flamingo era um dos líderes, o reverendo Guilherme Cunha, de várias denominações, Filho Barros, o pastor Vacalão, lá de Madureira, ainda era vivo. Eles fizeram parte do conselho. Então eu fui para a Rádio Boas Novas para poder ajudar a trazer igrejas evangélicas, batistas, eu sou batista, né? Para colocar na rádio. Realmente eu trouxe vários pastores para preencher o espaço que havia na rádio. Mas havia alguns espaços que nós é que fazíamos o programa. Nesse caso, o Graça e Paz, ele foi um programa que era Momento Jovem. Depois é que veio o Música Viva. Música Viva começou no meio-dia. Por quê? Era hora de almoço, muita gente ficava ligada em rádio. Naquela época era rádio. E a Boas Novas era a rádio AM. Imagina, rádio AM tem transmissor lá na Serra, lá em Petrópolis, para pegar no Rio de Janeiro. Para FM é espetacular, mas para AM é difícil. A AM tem que ter transmissor no lodo. Isso que as grandes emissoras antigamente, a AM, os transmissores eram como o Globo, era lá naquelas ilhotas que tem ali perto de São Gonçalo, a Rádio Copacabana, tudo era por ali. A Rádio Manchete, tudo era perto do lodo, perto da água. Mas FM tinha que ser nas alturas. As melhores FM que pegavam longe eram as emissoras que tinham transmissores, torres de transmissão na serra. Por isso que a Melodia depois se tornou a maior emissora em audiência no estado do Rio de Janeiro, porque a sua torre era lá no Morão, também lá naquela região de Petrópolis. Então, veja, uma historinha só para vocês terem uma ideia. Quando eu cheguei na Boa Nova, Paulo César, a princípio, ele ficou meio ressabiado, o que os caras vêm fazer aqui e tal, entendeu? Mas foi numa boa. Disse, olha, eu vim tomar um espaço meu aqui. Tinha o João Dourado era o diretor comercial, que também tinha programação. Então, nós nos unimos e vamos fazer essa rádio ser a mais ouvida do Rio de Janeiro. E nós fizemos, porque nós viajamos, não foi só para o estado do Rio de Janeiro, não. Graça e Paz foi. Eu armava os esquemas de eventos. Nós começamos a transmitir eventos de igrejas, fora do salão, fora do santuário, em quadros, em campo de futebol, praças. A Rádio Boas Novas, eu arranjava patrocinador, Dourado, todos nós, a Graça e Paz também, e nós íamos um ou dois locutores para transmitir o evento. E assim a rádio começou a ficar conhecida. E o Graça e Paz, com o programinha dele, não entendeu o que eu estou falando aqui no diminutivo, o programinha dele, né, Música Viva, conseguiu lotar uma quinta da Boa Vista, porque o Sidney falou em 30 mil, Sidney, a Globo, no domingo, porque aquele palco que vocês usaram naquele dia, Carlinhos, vocês que estiveram lá, aquele palco ali era o palco daquele concerto da juventude que a Globo montava todo mês de julho. Projeto Aquários. Hein? Projeto Aquários. Projeto Aquários, exatamente. Concerto do Projeto Aquários. E eu conheci o diretor comercial da Globo. Fui lá na Globo, falei com ele, disse, olha, nós precisamos que vocês deixem aquele palco montado. Não, você precisa ser montado. Nós não vamos desmontar, não. Nós só vamos desmontar segunda-feira. Maravilha. Aí, na segunda-feira não dá, cara. Nós vamos ter uma programação lá no sábado. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar a empresa só desmontar na outra segunda-feira. O palco ficou armado uma semana. E lá foi feito, então, um evento que levou mais de 50 mil pessoas à Quinta da Boa Vista, que ficou famoso, porque este evento serviu como uma clarinada
para a cruzada que aconteceria em agosto, isso foi em julho, em agosto, lá no Maracanã com o Fanini, quando vocês também estiveram lá, os conjuntos estiveram lá. Eu fui um dos diretores, porque o nosso quartel era na Rádio Boas Novas. Nós tínhamos uma sala cedida pela direção da rádio, onde nós fizemos o escritório da cruzada que aconteceu no aniversário do reencontro no Maracanã, que todo mundo se lembra, todo mundo sabe que foi um dos maiores eventos que ocorreu no Maracanã, que levou vários chefes de Estado, ministros, presidente da República, muita gente importante. Nunca tinham ido a um evento evangélico. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas quem ajudou a fazer isso? Não foi o Flávio Lima, não foi o Fanini, não foi os pastores que já participaram, não. Foi todo mundo. E Graça e Paz tem uma grande parcela de contribuição nisso aí. Porque ele preparou o povo para um mês depois lotar o Maracanã. Então vocês vejam como é que foi. Mas tem outras histórias com Graça e Paz. Eu viajei com Graça e Paz, uma vez eu fui para São Paulo, eu e a minha esposa tomando conta de um ônibus. Vou terminar. Tomando conta de um ônibus. Porque a garotada, a moçada ia, tinha que ter um casal de velhos para poder segurar a turma, né? Foram não sei quantos anos, foram 10 ônibus aqui do Rio de Janeiro. Fizemos um trabalho espetacular em São Paulo. Chegando lá, nos encontramos com o conjunto Som Maior. Fomos para uma quadra lá, um negócio. Olha, não tinha lugar. Entupiu aquele bairro aquele dia. Foi fantástico. Então, o Graça e Paz foi um cara que deixou saudade. Dificilmente. Ele é inigualável. Ninguém vai ser igual, não vai nascer, jamais nascerá um Paulo César. Graça e Paz, como era o Paulo César. Graça e Paz. Vai apresentar aí o Elias Júnior, que não falou com a gente ainda aí. Elias Júnior, que é irmão do Paulo César Graça e Paz. E eu queria que ele já saudasse a gente aí, falando a origem. Paulo César é carioca, é mineiro, muita gente falava uma opção de coisa. Da onde veio o Paulo César e como é que foi a conversão dele? Elias Júnior, conta pra gente como é que foi essa... Como é que o seu irmão, não sei se você teve a oportunidade de ver, esse encontro do seu irmão com a comunicação, assim, que deu os primeiros passos. Talvez isso aí seja uma informação que talvez quem está aqui não saiba. Mas você teve contato, seu irmão teve contato e bom, como é que foi isso? Você tem essa informação? Deixa eu falar, olha só, primeiramente eu queria dizer o seguinte, que o Graça e Paz, ele era um ano mais velho que eu, né? Então quando eu cheguei, ele já me recebeu em casa, então... ele sempre foi muito comunicativo, sempre foi uma pessoa muito líder, era muito líder. Ele fazia vendas naquela época do carnê do Silvio Santos, vendia igual água, então ele tinha um poder de comunicação muito grande com as pessoas. E nós começamos a liderança dele na Igreja Batista 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui conhece. Nós tínhamos um quarteto, o Quarteto Heróis Cristãos. E o Graça e Paz era o baixo do quarteto, eu era o primeiro tenor, né? E nós ficamos 10 anos com esse quarteto. Ele sempre foi um grande líder e cantava um baixo assim muito bom. Depois que ele começou a se despontar como líder de jovens, de adolescentes jovens e tal, aí que ele começou com esse lance de rádio, que ele tinha uma voz muito boa, né? Para ser locutor, a voz dele era muito boa. E ele começou com esse lance de... E uma coisa que mais me chamava a atenção, porque ele não gostava muito, ele falava isso comigo quando eu conversava com ele. Ele falava para mim que quando os diretores da rádio, ou então o pessoal, o pastor vai falar alguma coisa sobre isso, o pastor Flávio Lima, porque quando ele recebia determinadas ordens, ele era meio que fazia do jeito dele, gostava de fazer do jeito dele. E não é isso mesmo, pastor? Então ele e dava certo. E ele começou com aquela linguagem que ninguém falava no rádio. Antigamente, o pessoal você ligava a rádio... Antigamente, Rádio Relógio, Rádio Copacabana, o pessoal falando muito, né? Meus irmãos, vamos ler a palavra direito. Chegava já na rádio, e aí, galera, graça e paz, já começava falando alto e tal, e aquilo começou a cativar os jovens. Eu me lembro que eu participei muito de programações dele, não só na Quinta, como eu fui também lá em São Paulo, na programação que ele fez. E uma coisa que eu queria destacar aqui é a liderança dele, porque ele tinha, assim, uma amizade muito grande com grandes cantores daquela época. Ele tinha sempre perto dele o Ed Wilson, o pessoal do Rebanhão mesmo, o Janires, Banda e Voz que está aí, como vocês falaram, o Gerson Borges, Evaldo Vicente, o Sol Maior lá de São Paulo. E outra coisa que eu achei interessante com o Graça e Paz é que ele começou a tocar na música, na rádio evangélica, músicas em inglês. Naquele tempo, o B.J. Thomas fazia sucesso aqui no Brasil como cantor secular. Ele gravava Rock and Roll Lullaby, vocês lembram? Rock and Roll Lullaby, não sei o que e tal. Mas o B.J. Thomas, ele se converteu e gravou um LP que ele começou a gravar músicas
em inglês, e o Paulo botava lá para tocar aquela You Never Walk Alone, His Eyes on the Sparrow, e ele começou a botar, e ele gostava muito do Imperials. O Imperials cantava músicas, eu gravei até 2 músicas do Imperials, que One More Song for You e I'd Rather Believe in You, que é Oi, oh Deus, meu Deus Pai, eu quero viver com Jesus. Essa é do Imperials. E depois ele gostava muito do André Kraut. Se você não sabe, o Graça e Paz, ele imitava muito o André Kraut. André Kraut, você conhece, pastor Flávio? O André Kraut é um cantor que ganhava Grammy, ganhou muitos prêmios naquela década de 70. E o Paulo, ele botava o cabelo dele parecido com o do André Kraut, deixou aquela barba. Ele queria se parecer com o André Kraut. O André Kraut era o cara que fazia sucesso, ele botava sempre na programação dele aquela música. Soon and very soon, we are going to see the King. Lembra essa música? Soon and very soon. E ele começou a trazer os jovens e botava Rebanhão, e botava o Semeando, e colocava lá o Band Voz. Então ele começou a liderar uma juventude com o linguajar dele, com a linguagem dele. E outra coisa, ele era muito amigo, ele ajudava muitas pessoas, ajudou a muitos ministérios, como já foi falado aqui por vocês. Então, esse lance dele, Adeus Drogas, né? Então ele fez o disco Filho do Rei, o Carlinho participou, eu também participei, muitos aqui participaram daquela música que fizeram lá, do Adeus Drogas, Diga Não às Drogas e tal. Foi gravado no estúdio do Pedrinho. Eu participei também. Isso, eu participei lá também. Então eu acho que o Graça e Paz, ele inovou, ele trouxe muita coisa para o evangelho, para a rádio, e que os jovens, muitas das vezes, eram reprimidos por alguns pastores. Eu vou contar um fato aqui para vocês, tem um pouquinho de tempo, mais uns 2 minutinhos. Eu vou contar um fato que aconteceu na rádio, lá no auditório da Rádio Boas Novas, que ele criava uns programas assim com o nome A Noite do Arroxo. Vou dar um exemplo, lembra disso, Cid? Cid até riu. Noite do Arroxo. Olha, os pastores fizeram, foi um tititi falando mal do Graça e Paz. Os pastores falaram, nós vamos lá pra frente, vamos sentar lá na frente. Que negócio de Noite do Arroxo. Aí ele falava lá na rádio, não, você, que é a sua gatinha que tá querendo arrumar o seu gatinho, vem pra cá pra programação, não sei o quê, vai ser muito legal. E o pastor achando que ele tava falando sobre negócio de arroxo, né? A menina pegar o menino e tal. Olha, você vê a inteligência do Graça e Paz. Ele deixou uma cortina fechada assim, no palco, tinha uma cortina enorme. Aí quando ele ia pregar, ele mandou abrir a cortina. Era um ar pintado de roxo. Era um ar pintado de roxo, então era a noite do arroxo. Aí ele foi falar sobre o ar, ele foi pregar sobre o ar de amor, A de amizade, né? A das águas purificadoras. E ele era um gênio. E ele, quando pegava o microfone para pregar e para falar, ele era um gênio. Ele criava muitas coisas e eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. E é isso que fez com que ele fosse considerado um dos melhores comunicadores daquela época, né? Da década de 70 e 80. E eu sou muito grato a Deus, né? Por ele ter sido meu irmão. E que o testemunho que ele dava, ele pregou muito o evangelho, muitas pessoas se converteram, ele começou a ajudar muitos jovens que eram desviados por causa das drogas, né? Então ele encaminhava para casa de recuperação, ele ajudava muita gente. Então eu louvo muito a Deus pela vida de Graça e Paz. É isso que eu queria falar. Um grande muito bom. comunicador. Muito bom. Um grande servo de Deus, né? Amém. Deixa eu só rapidinho, eu já vou dar a palavra para o pastor Flávio, com certeza, pastor. Eu vou liberar a palavra para o senhor. Mas eu só tô a filha do Paulo César, Raquel, né? Eu liberei aqui para ela entrar, né? E participar com a gente também, né? Poxa, que legal, Raquel. Poxa, que legal, Raquel. Eu já mandei o link aí pro LED. LED, por favor, você manda para ela, porque eu não tenho o WhatsApp dela. E aí, para mim, eu teria que fazer muita coisa aqui. Esqueceu de dizer onde o Paulo César nasceu. Isso, boa, Pedrinho. Sim, o Graça e Paz. Nós nascemos aqui no Rio de Janeiro mesmo. Nós temos ali no hospital, ali na Rua das Laranjeiras, né? Aqui pertinho. Do Rio de Janeiro. Isso aí, obrigado por entrar. Cariocaço. Gente, aqui, ó, deixa eu falar aqui com vocês como tá a participação do pessoal aqui, bombando aqui no Facebook. Tá dizendo, a Raquel tá falando aqui sobre o Rebanhão. Vocês cantavam em cima do caminhão, gente, nos ar livres. Daniel Machado dizendo assim, estou muito feliz por assistir essa live em homenagem ao grande Graça e Paz. Vendo a grande participação de Carlinhos Félix, que é um grande cantor também. Estou conhecendo a galera do Rebanhão, que eu ouvi muito falar. Rômulo Oliveira, boa noite, Alexandre Passos. Boa noite a todos, queridos dessa live.
todos são inspirações da parte de Deus em nossas vidas? Já vou falar sobre a pergunta, que tem uma pergunta aqui. Vou fazer a pergunta logo. Rômulo Oliveira pergunta: qual é essa história do Paulo César Graça e Paz na gravação do compacto raríssimo do Rebanhão? Em que ano foi gravado? Ele tem esse compacto. Quem sabe essa história aí? É, Paz pra Cidade. Paz pra Cidade? Foi o evento que ele fez em frente à Câmara dos Deputados ali. A Leste. Não, foi a Cinelândia. E a gente gravou esse compacto somente para esse evento aí. Paz pra Cidade. Muito bom, muito bom. A Raquel tá aqui com a gente, tá? Se vocês não sabem, a Raquel está aqui com a gente. Quem tá lá embaixo não está vendo, mas alguém já está vendo a Raquelzinha? Minha sobrinha Raquel, fala aí. Pai, gente! Ô, Raquel! Raquel, totalmente internacional. Graça e paz! Sou sua fã, querido. Olha só. Eu vou dar para a Raquel, só ler só mais um aqui. Então já foi respondido aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Esther Faria, graça e paz a todos. Fábio Fonseca. Fábio Fonseca aqui, ó. Lá de São Paulo, radialista, grandes feras, enciclopédias da música cristã. Esther Faria, sua irmã, dizendo que legal essa live homenageando o nosso amado saudoso Graça e Paz. É uma alegria ver todos vocês prestando essa linda homenagem. Ele foi o único. Dudu Batera, da Banda Azul, Belo Horizonte. Salve, galera. Tô assistindo. Esther Faria. Paulo César Graça e Paz foi um grande presente de Deus para todos que tiveram o privilégio de viver com ele e conhecê-lo. Pai, gente, boa noite. Obrigado, cara, por essa oportunidade. Eu fiquei doida. Eu falei, gente, como é que será que vai dar para entrar? Mas que bom que deu. Já estou muito feliz de ouvir essas histórias todas. A galera é sempre muito carinhosa com meu pai. E eu agradeço, assim, de coração. E uma das coisas que sempre nos consolaram, depois da partida dele, foi sempre ouvir as histórias. Algumas a gente relembrou e outras que a gente fica sabendo, como hoje eu ouvi o pastor falando, e é de tremendo, assim, refrigério. De ouvir e saber que tantos foram alcançados através dele e de todos vocês, né? Que se colocaram na mão dele. Pô, eu tenho memórias, assim, tremendas do Rebanhão, na Rádio Boas Novas. Eu pequenininha, eu nem lembro que idade eu tinha. Mas o Carlinhos falando sobre como era naquela época, que todos se ajudavam. Cara, eu lembro deles em cima do caminhão, fazendo ar livre. E eles mesmos carregando os instrumentos e aquela correria. E mais do que isso, a alegria de fazer e falar para alguns, como meu pai falava, né? Arrebatando alguns do fogo. E isso é realmente memórias tremendas. Eu agradeço a todos vocês a oportunidade. Muito bacana, Raquel. Valeu, Raquel. Saudade de você. É isso aí. Sidney Amaro. Sidney Amaro, conta pra mim uma experiência lá com o Paulo César. Conta uma história aí. Mas o Paulo César eu conheci na época que a gente começou a ensaiar ali na Igreja Batista do Lins, com o Silas, né? E um dia o Silas já conhecia o Paulo César e chamou ele para assistir um ensaio nosso. Cara, foi depois daquele ensaio, e até o Elias falou, né, que ele gostava muito do Underground, e ele passou 2 músicas pra gente para cantar, que é o Cristo a Resposta, né? Vida, Resiliência e o Segundo Verso. E ali começou, né, a gente acompanhar o Paulo César, e teve um livro que ele fez na Central do Brasil, e o Silas falou, vamos ensaiar pra gente fazer essa programação lá na Central do Brasil, lá no meio da podridão lá. Cara, e foi assim, inesquecível. Porque a gente tocou e depois ele pegou a palavra para pregar, né? E a maneira que ele pregava, todo mundo ficava assim, né, de boca aberta, até a gente, que era totalmente diferente do que a gente acostumava a ver, né? E quando ele fazia apelo, e quando eu via aquela galera toda na frente, via a gente tirando um maço de cigarro do bolso, amassando, jogando no chão, cara, era uma coisa assim que a gente ficava impressionado. E depois dali, a gente começou a seguir, estar junto do Paulo César, em várias programações, né? E já cheguei muito com ele na Rádio Solimões, que tinha uma programação lá também, né? Não sei se a Raquel lembra disso, acho que é Nova Iguaçu, né? Isso. Aquele fusquinha, acho que ele tinha um fusquinha que a gente ajudava a empurrar também.
Entendeu? Então, não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente fazia com amor, felicidade, entendeu? E foi muito gratificante ter conhecido o Paulo César. E a última vez que eu estive com ele, eu fui ao Brasil em 2011, e ele sabia que eu estava lá, eu conversando e tal, por telefone, e me chamou, olha, eu tenho uma programação aqui numa casa de recuperação em Niterói, você está a fim de ir, a gente toca lá e tal. Eu falei, vamos embora. Quer dizer, então, eu relembrei tantas coisas, né, depois de tantos anos, e ele continuava sempre naquela coisa do evangelismo, né? Então, foi muito gratificante de estar com ele naquele tempo, né? De ter, assim, a Banda Fé, Banda e Voz, foi conhecida no Brasil através do Paulo César, né? Que começou ali no Rio de Janeiro. Né? Foi muito, muito gratificante. Gente, quem lembra... Pastor Flávio, olha só. Cada um fala uma frase aí do Paulo. Fala a frase aí do Paulo aí. Quem fala uma frase do Paulo César aí que ele falava? Vamos lá, Raquelzinha, fala aí. Diga não às drogas. Adeus. Adeus, drogas, adeus. Adeus. Que Jesus, mais? o fim da picada. Jesus, o fim da picada, é isso aí. Led tá com o microfone desligado. Aí, Carlinhos. Zoou ele, Carlinhos. Ele caiu lá, pastor. Led também, Carlinhos. Olha só, Alexandre, eu queria contar um negócio engraçado. É tempo de não perder tempo. Eu não sei se a Raquel lembra disso, ela era muito pequenininha. A Raquel era muito pequenininha, mas eu me lembro, o pastor Flávio Lima deve lembrar. Ele na Rádio Boas Novas, que era aquela rádio pequenininha, mas ele tinha uma multidão que ouvia o Música Viva. Ele fazia caravanas pela rádio e ele um dia botou 2 ônibus, todo mundo que ligava, o pessoal telefonava para a rádio. Você lembra disso, Raquel? Tinha uma secretária lá que ficava lá para receber os telefonemas. Ele falou assim, vocês têm que ligar para fazer inscrição para o ônibus, vai sair 2 ônibus daqui para ir de Paquetá. Olha, ele conseguiu lotar 2 ônibus para fazer um passeio para a ilha de Paquetá. No final, ele falou assim, vou dizer às pessoas que ele entrou no ônibus aí, entendeu? Todo mundo ficava ligado até o final. No final, ele dava aquela gargalhada dele gostosa e falava assim, vocês são muito malucos, hoje já se viu ir de ônibus para a ilha. Só pode ir de barco para a ilha do Paquetá. Não tem ônibus. Ele lotou 2 ônibus. Ele era doido. No Maracanã, você falou aí sobre estratégia. Eu me lembro quando ele estava começando. Ele ia para o Maracanã, olha a ideia do Graça e Paz, era um cara fantástico, inteligentíssimo. Ele via o pessoal, ele sempre foi Flamengo doente, né? Ele foi lá para a torcida do Flamengo, todo mundo botava aquelas faixas lá, não sei o quê. Hoje em dia ele bota lá Gabigol, bota não sei o quê. Ele levou uma faixa assim, Jesus salva, diga não às drogas. Aí depois começaram a proibir ele, mas ele começou a fazer isso. Aí as TVs começaram a filmar. Entendeu? Você soube disso, Raquel? Desses lances do Maracanã? Então ele tinha umas mentalidades, umas ideias assim, que era fantástica. E outra coisa, ele ia aonde o povo estava. Ele ia pregar para as pessoas que estavam sedentas de ouvir de Jesus, que eram aqueles marginalizados. Ele gostava de pregar para esse povo. Entendeu? Muito bem, olha só. Vai. Pode completar. Não, claro que ele pregava nas igrejas, fazia muito evangelismo, cruzadas e tal, mas ele tinha um feeling muito, a linguagem dele era muito de trazer esse povo mais necessitado, envolvido com droga, com uma série de coisas, e ele conseguia falar o coração daquele povo, entendeu? A linguagem que ele usava. Muito bem. Eu vou passar para o pastor Flávio. O Júnior caiu? Cadê o Júnior? Deixa eu ver aqui. Caiu. Deixa eu tentar falar com ele, mas o pastor Flávio, por gentileza, pode falar, pastor Flávio? Eu acho que o microfone dele voltou. Eu vi o microfone dele. Tá sem câmera. Tá desativada a câmera dele. Eu vou voltar. Enquanto isso, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Fala, Pedrinho. Então, lembrando do estilo do Graça e Paz, era muito parecido com o Janine. E eles tiveram muita influência do desafio jovem, né, dos Estados Unidos, aquele livro A Cruz e o Punhal, que era uma maneira de evangelizar. Tanto o André Kraut, né, o Keith Green. Eu esqueci o nome do pastor agora da Cruz e Punhal. David Carlinhos deve lembrar. David Wilkerson. David Wilkerson. Então, era um estilo de pregar assim, muito jovem. A gente estava vivendo aquela época depois do Woodstock, né, a liberação das drogas, rock and roll e tudo mais. E Deus usou muito o Graça e Paz dos Janires
né, para segurar uma geração aqui no Brasil, porque senão teria sido uma destruição grande aqui no Brasil. E, graças a Deus, naquela época, muitos ficaram firmes na palavra, muitos não se deixaram levar, né, o que a maioria fazia, os jovens todos faziam. E assim foi um tempo muito abençoado, muito importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Muito bem, muito bom. Pastor Fábio. O pastor David Wilkerson é o que escreveu o texto. David Wilkerson. Já ouviu? Está me ouvindo aí? Perfeito, pastor Então Flávio. vamos lá. Olha só, eu só quero fazer algumas observações, porque aí eu acho que o papo vai rolar mais agora da turma dos grupos musicais que acompanharam o Graça e Paz ao longo de tanto tempo. Eu quero registrar, porque na Wikipedia, que traz a história, Wikipedia, que seja, que traz a história do Graça e Paz, tem uma falha muito grande. Como não fui eu que coloquei lá, e nem tenho acesso, já tentei acessar e não consegui, e alguns historiadores estão contando a história errada. O Graça e Paz foi eleito, primeiramente, vereador no Rio de Janeiro. Ele foi vereador, ele me chamou um dia no seu gabinete e disse: Flávio, eu vou lhe dar um título de melhor comunicador do ano. Posso? Eu disse: poxa, para mim é uma honra. Então, aí conversamos sobre várias coisas, inclusive, isso é um testemunho. Ele tinha uma Bíblia grande em cima da mesa dele, no gabinete dele lá na Câmara Municipal. O gabinete fica ali atrás, que é na Rua Álvaro Alvim, acho que todo mundo aqui conhece. Ficam os gabinetes dos vereadores. Quando eu vi aquela Bíblia, eu disse: Flávio, isso aqui tem história. Isso aqui é a verdadeira gaiola de ouro mesmo. De vez em quando eu chego aqui e eu encontro dentro da minha Bíblia cheques preenchidos, muita grana, para mim poder votar em algum projeto. Eu pego o cheque e rasgo. Aquilo me emocionou muito, porque eu achava, veja bem, que as pessoas, às vezes, que sobem na vida ou assumem certos cargos, elas mudam o caráter. Mas o Graça e Paz não mudou o caráter. E uma coisa que eu gosto de anotar também, que não está na história do Graça e Paz. A filha do Graça e Paz está aí, eu gostaria que mostrasse isso, olha só. O Graça e Paz, na sua legislatura, no dia 19 de outubro de 93, foi aprovada uma lei chamada a Lei 2025, que deu o título de utilidade pública à Escola Bíblica do Ar, uma das maiores organizações que vocês já ouviram falar. Muitos de vocês aqui não eram nascidos quando o pastor Davi Gomes fundou a Escola Bíblica do Ar, que permanece até hoje. Não, o sol não se esconde sem que suba ao céu do Brasil e do mundo uma mensagem da Escola Bíblica do Ar. Então foi ele que deu o título de utilidade pública para a Escola Bíblica do Ar. Em 6 de outubro de 94, um ano depois, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Graça e Paz fez o decreto 2220, instituindo, olha só, para entrar no calendário oficial do município do Rio de Janeiro, as comemorações do Dia da Bíblia e Semana da Bíblia, que acontece no mês de dezembro. Eu acho que muitos de vocês não sabem disso, mas o povo precisa saber, porque isso não está na história do Graça e Paz. Isso tem que entrar. Está no meu livro. No meu livro, eu cito Graça e Paz. Tem umas 4 páginas de Graça e Paz no meu livro, que vai sair brevemente. Eu estou há 10 anos fazendo esse livro e não consigo terminar. Evangélicos no Brasil, da era do rádio à TV. O Graça e Paz não chegou na televisão. Ele era um homem de rádio. Ele não conseguiu chegar na televisão. Era difícil, realmente, a televisão naquela época. Mas no rádio, ele dominava. Ele era, digamos, um big boy, não é? Evangélico. Quando o Graça e Paz foi fazer aquela concentração na Quinta da Boa Vista, um dos patrocinadores foi a caderneta de poupança de Ofim. Ninguém sabe disso, mas eu sei. Eu que controlava os patrocinadores daquele evento. E eu levei o Graça e Paz no escritório da Arte Plan Propaganda, onde estava uma pessoa que faleceu há um ano atrás, chamado Ricardo Boechat. O Ricardo Boechat era que detinha as contas da caderneta de poupança de Ofim. O Boechat, todo mundo sabe, Boechat, ele é agnóstico, era agnóstico. Ele não acreditava em Deus, mas era um cara de caráter fantástico. Quando eu cheguei lá com o Graça e Paz, ele olhou para mim, olhou para o Graça e Paz, porque eu só conheço 2 pessoas igual o Graça e Paz que já conheci.
aquele violonista lá de São Paulo, famoso, eu esqueci o nome dele agora, é famosíssimo, evangélico, irmão nosso. Tá? Eu sou amigo dele de longa data. E o Graça e Paz, porque eles usam aquela boina, né? Aquela roupa Rastafari, do jeito Rastafari. Ele era sui generis de Graça e Paz. Quando ele andava na rua, todo mundo achava que ele era um negro africano, um rei da África, que estava andando, né, com aquelas roupas coloridas. E quando o Boechat viu, ele entrando comigo no escritório, ô Flávio, quem é esse cara aí? Me chamou no canto, quem é esse cara aí? Você está trazendo aqui um rei da África? Não, ele é brasileiro, cara. Ele é rei, mas de outro país, de outro reinado. Você vai saber quem é. O Graça e Paz conversou com o Boechat uns 40 minutos. E o Boechat deu a verba para esse cara. Não precisou de falar nada. Olha, Flávio, eu vou reservar aqui uma verba para ajudar nesse movimento aí. Foi a Delfim, que na época patrocinou o evento do Maracanã. E eles deram um patrocínio. Então isso não tem, ninguém conhece, ninguém sabe dessa história. Então eu gostaria que isso fosse registrado. Viu, a filha do Graça e Paz está aí? Anota aí. Faz uma pesquisazinha, porque tem muita gente que quer escrever história, mas não pesquisa. Eu falo isso do Edmilson, falo para você também, viu, Alexandre? Vocês trabalham com isso? Olha o passado, registra a história, pesquisa bastante. Meu livro está demorando a sair, sabe por quê? Porque eu quero contar a verdade. Não adianta a pessoa ficar querendo faturar um nome famoso sem que ele realmente conheça a pessoa, ou pega informações da pessoa, das fontes fidedignas. Porque senão vai ficar no vazio. Consta que o Paulo César Graça e Paz só foi deputado estadual e depois vereador na cidade de São Gonçalo. Errado. Ele foi eleito primeira vez vereador no município do Rio de Janeiro. Logo em seguida, ele se candidatou e ganhou como deputado estadual nas eleições de 1994. Vocês viram porque ele concorria como deputado estadual. E olha só a ironia do destino. Eu ajudei um outro candidato que não era o Graça e Paz. Mas o Graça e Paz ia no meu programa na Rádio Boas Novas, na Rádio Melodia, digo isso. Ele ia lá, ele falava lá, eu se convidava, eu fazia entrevista com ele. Independentemente dessa outra pessoa, que já até faleceu, o Rubens Tavares, foi eleito na mesma eleição com o Graça e Paz. Só que o Graça e Paz foi eleito o terceiro mais votado do Rio de Janeiro. Terceiro lugar. Ele deu rasteira no monte de gente, Rastafari. E o meu candidato ficou lá no final, mas foi eleito também. Então vocês vejam que essas histórias, elas precisam ser bem contadas, bem faladas. Hoje é um dia que vocês vão falar muito aí no Graça e Paz. Se eu me ausentar, é porque eu já estou com 76 anos, eu vou descansar, vou ver o Jornal da Noite, porque vocês não deixaram eu ver o Jornal da Noite. Eu assisto o Jornal da Record, não pude acessar, porque eu estava aqui fazendo algumas anotações para falar nessa live. Mas eu vou assistir agora alguns telejornal, porque eu tenho que ficar por dentro das notícias que acontecem no Brasil. Então, eu gostaria de deixar aqui um abraço para todos vocês que eu conheci. O pai do Paulinho Bretonó é um grande amigo meu. Ele era diretor de Arragaia aqui no Brasil, do Instituto Arragaia. E quando eu fui a Singapura, eu precisei de um aval do Paulo Bretonó. Pedro? É Paulinho? O filho dele é o Pedro, né? Então, do Paulo, do pai dele. Não, é Paulinho Marota. Paulinho Marota. Desculpa, eu estou fazendo confusão com o Marota. Então, era mas o Marota... O presbítero Carlos Marota foi presbítero na igreja de Copacabana. Ele era diretor-presidente do Regai aqui no Brasil. Isso. E era funcionário da Vale, de Rio Doce. Exatamente. A câmera está desligada, Pedrinho. É mesmo, Pedro. Mas o Marota não fazia parte do pescado do Rabaião? Sim, está. Eu estou lembrado, o Carlinho está fazendo assim porque realmente o Paulo Marota, desculpa, Pedrinho, eu confundi você com o Paulinho, mas o Paulinho fez parte. Então o pai dele, um grande amigo meu, uma pessoa muito ligada, certo, a eventos internacionais, e com que eu guardo a saudosa memória. Então eu tenho muitos conhecimentos que eu fiz ao longo da minha vida, fora do meio evangélico, que apreciava os evangélicos. Então, onde eu estava, seja numa emissora de TV, de rádio ou de jornal, secular, sem ser evangélica, eu falava dos evangélicos, eu falava do que eu era e de quem nós tínhamos. E eu dizia sempre, um dia nós vamos ser uma grande força nesse país. Tem histórias que não dá para contar tudo aqui nessa pequena live. Tem muita história, mas eu gostaria que vocês que vão ficar aí ao vivo, continuando a falar do Graça e Paz, que agradecessem a Deus pela vida, não somente dele, mas de todos que o ajudavam, estavam ao lado dele,
de pastores que não entendiam. Gente, uma vez por semana eu ia lá no SAS em Realengo, reunia com a direção da rádio, que era o dono, era o reverendo Isaías Maciel, e tinha lá os pastores que reunia com ele. Cara, eu defendi o Paulo César lá, porque o Paulo César não participava dessas reuniões. Porque o que eles falavam, meu Deus do céu. Eu disse, gente, calma, o mundo não vai acabar, muito pelo contrário, o mundo vai melhorar. O dia que essa juventude tiver um líder igual esse cara, porque ele é diferente, ele não é igual a nós, ele tem a linguagem que nós não temos. E sem essa linguagem nós não vamos alcançar a juventude. E foi o que aconteceu. Realmente, para ali para cá, foi uma benção. Eu quero agradecer, o Alexandre, por ter participado com vocês, e quero dizer a vocês, estou muito alegre em ver aqui várias pessoas que eu vi pequenininho, não é? Tranquilo. O Carlinhos, às vezes, ficava quietinho lá no canto dele, lá, caladinho, na hora que o Rebanhão ia tocar em alguns lugares. Eu ia assistir, porque meu filho era adolescente, meu filho adorava isso, e virou promotor de shows, quer dizer, ele começou a agendar cantores no Brasil todo. Até hoje, o meu filho faz eventos com cantores evangélicos. Mas porque começou aí nessa época, entendeu? Então, eu creio que Deus abençoou graça e paz, mas abençoou mais ainda nós. Ele já está cantando no céu, né? Está lá cantando aquela música que eu gosto muito. Eu tenho aqui em casa o CD, eu rolava muito na época do carnaval, nos meus programas de rádio. Ele gritava, atenção, avenida, e tal, vem um bloco aí. Aí entrava aquele samba, né? Bacana, legal, E coisa nossa. Vem aí. Isso, beleza. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar com vocês e ver a filha do Graça e Paz grandinha, né? Amém. Amém. Pastor Flávio, obrigado pela sua participação e estou agendando já um encontro para a gente falar sobre a história da rádio evangélica. E o senhor já está na minha lista, junto com o Guilherme Baldissara e outros que hoje ele já mandou um abraço para todos aí, tá? Tá acompanhando a gente, Guilherme Baldissara está acompanhando a gente. Informar também que o Júnior do Semeando, eu falei com ele, tá? Tá tendo uma grande tempestade lá em Minas Gerais e tá tendo problema de estática, de energia, alguma coisa assim. Então ele teve que sair porque ele tá com medo de dar algum problema lá. Então ele pediu desculpas a todos aqui e pediu para avisar os irmãos, ok? O que eu queria perguntar agora, eu quero perguntar a todos, né? E quem quiser falar sobre isso, fala. Mas eu quero perguntar primeiro a Raquel, né? Sobre o seguinte. Como é que era ser filha do Paulo César Graça e Paz, um homem super popular, um homem carismático, que dava atenção a todo mundo, quando eu conheci ele, eu fui numa igreja que ele foi e ele dava atenção a todos, ele atendia a todos que ele podia. Como é que era uma menininha do lado do papai Paulo César em evento como esse? Menina, você não se perdia lá não? E a segunda pergunta que eu faço a todos é, Paulo César Graça e Paz funcionaria hoje? Raquelzinha primeiro. Ô, Raquel, Cara, Raquel, eu adoro. quando o pastor estava falando sobre a Bíblia, você foi lá e buscou a Bíblia dele e mostrou aí. Acho que ninguém prestou atenção. E quando ele falou da Bíblia, você foi lá dentro e buscou a Bíblia. Ela tá dele. Ela tá toda assim, com adesivozinho dele, vai trocar o contrário. Mas foi uma das coisas que eu pedi, depois quando ele partiu, eu pedi para minha mãe, para quem veio para cá, eu pedi para trazer a Bíblia dele, que era algo que ele fazia assim, todo dia. Eu, meus filhos, todos nós, pai acordava de manhã, lia o Jornal do Brasil. Ele lia o Jornal do Brasil e ouvia a rádio do Brasil. Jornal do Brasil, a rádio, não me lembro o nome da rádio, mas ele ouvia uma rádio. JBFM. E ele lia e dali ele tirava. Às vezes ele tirava mensagem da matéria do jornal. Ele lia, via uma matéria lá, ele lia a Bíblia e tal, tirava mensagem. Eu sempre fiquei encantado. Cara, pai ele era famoso naquela época, eu adorava porque eu sempre gostei dessa bagunça de fazer alguma coisa pro reino. Desde pequenininha, eu acho que isso eu puxei para ele. Então eu lembro bem do início, no auditório da rádio, quando ele fazia os eventos e lotava. Aí depois ele teve uma lojinha que ele tinha uma lanchonete, vendia algumas coisas. Ele teve um evento, tu lembra disso, Ledinho? Ele serviu como coquetel, no dia da inauguração, era pé de moleque e... Gente, qual o nome? Não vou lembrar o nome de uma... Ai, não é refrigerante, eu não vou lembrar o nome do negócio aí. Que eu falava, pai... Eu pequeno, eu lembro que eu falava, pai, mas... Vamos ser, né? Serve alguma coisa assim. Não, isso aí, a gente tem que chocar as coisas. Ele sempre gostou muito de chocar as coisas. E tipo assim, pai era aquele cara que andava, do jeito que ele andava, ele era dentro de casa. Ele só tirava boina dentro de casa. Quando chegava alguém, aí ele botava as crianças, já sabiam que corria, se tivesse longe dele, corria para pegar para dar. Mas
o meu pai, ele era muito rígido com a gente, tá? Nós tínhamos horário para chegar em casa. Eu lembro uma coisa muito interessante, eu fui criada na igreja congregacional de Brasília. E eles eram muito tradicional. E o pastor falando dos pastores, que não iam, né, muito com ele. E o meu pastor, naquela época, o pastor Paulo, era muito que não ia com meu pai. E os jovens da minha igreja, como, né, naquela época no Rio de Janeiro todo, queriam fazer programações com o pai e tal. E uma vez fizeram uma reunião para chamar meu pai e tal, não sei o quê. Conclusão, o pastor não deixou, nem o pastor das oficiais. Eu cheguei em casa e falei, já estou saindo dessa igreja, hein? Eu não vou ficar nessa igreja, pai. Isso é um absurdo. Como é que pode? Eles não deixaram o senhor aí. Ele virou para mim, ele sentou comigo e falou, minha filha, nem todo mundo vai concordar com a gente. Aquela igreja é a igreja que você foi criada, é a igreja dos seus amigos. Ele teve sempre muito essa preocupação da gente sair de perto da onde a gente foi criado e, por causa da palavra dele, eu não saí. Então, ele era sempre muito rígido com a gente. Sempre. Ele era estourado e tal, daquele jeito dele assim, mas com a gente era muito assim, rígido, a gente tinha horário para chegar em casa, a gente não via qualquer coisa, a gente ouvia de tudo. Nós sempre fomos muito expostos às músicas daqui, a família Winans, lembra, Sidney? Eu conheci a família Winans, Marvin Winans, Bibi Winans, Cici Winans, todo esse povo nessa época quando eu era muito pequeno. E, pô, era um grande barato ser filha dele, estar no meio disso tudo e conhecer essa galera toda. Agora, hoje, eu acho que pai ia se esforçar muito. Porque como ele era muito perseverante e cara de pau, porque ele acreditava naquilo que ele foi chamado, verdade. Ele poderia aparecer um pouco, mas ia ser mais difícil. Muito porque, verdadeiro, né? Paulo era muito verdadeiro. Eu acho que existe um modelo para muitos hoje em dia. Eu acho que tem uma galera que se destaca, anyway, de qualquer maneira. Mas hoje em dia ia ser mais difícil para ele andar descalço, do jeito que ele andava, com roupa. Ia ser mais difícil para ele. E aí, Sidney, fala para mim. Paulo César Graça e Paz, hoje, você acha que daria certo ou ele teria que se reescrever? Bom, mudou muita coisa, né? O mundo mudou muita coisa, né? Mas eu não sei, eu acho que daria certo, sim. De repente, como a Raquel falou, com dificuldades, mas a gente sente falta desse trabalho de 30 anos atrás, que a gente não tem mais hoje. A gente não tem mais evangelismo, né? É muito difícil hoje você pegar uma banda, por exemplo, como Rebanhão, Band Voz, e as pessoas, olha, eu ouvi a música de vocês, me converti ouvindo a música de vocês. Hoje você não tem mais isso, né? É muito complicado, né? Eu acho que eu sinto falta do jeito que o Paulo César era, e a gente tinha que continuar, não sei. Eu sei que mudou muita coisa, o mundo está diferente, né? Eu acho que a gente chegou a um nível de profissionalizar isso, a música evangélica, que a gente acha que hoje não faria o que a gente faria no passado, né? E eu não sei, eu sinto muita falta disso, né? Tem horas que eu falo assim, olha, eu não quero ser um músico profissional. Quer dizer, eu quero ter um plano B para eu poder fazer coisas que eu não preciso depender daquilo, tá entendendo? Isso, quer dizer, esse é o meu ponto de vista, né, de ver as coisas. Ele pode falar, Pedrinho, enquanto ele restabelece o áudio dele. Eu tenho sentido muito isso no meu coração, que o filho me falou, porque a música evangélica ela ficou muito para dentro da igreja, entendeu? As igrejas cresceram muito, teve um boom, e o mercado da música de adoração cresceu muito. Depois do Hillsong, Bethel Church, o Diante do Trono, Casa de Davi, tantos outros ministérios de adoração, e hoje em dia é casa, né? Casa de não sei o que, casa de não sei o que lá e tal, tem um monte de casa aí. Então, a música de adoração cresceu muito e assim, aquela música, vamos dizer assim, uma linguagem para fora, né, da casinha, ela perdeu muito. Então, eu senti muito disso e eu estou abrindo um selo, uma gravadora, e o Rebanhão entrou lá, né, a gente está distribuindo isso aí, e tem várias outras pessoas entrando. Inclusive, eu queria mandar um abraço para o pastor Misael, lá de Brasília, porque ele também está entrando nessa gravadora e a gente vai botar nas plataformas digitais aí. E eu sei que vocês conhecem muita gente, se tiver alguém que canta, que tem uma banda
nessa visão, entendeu? De evangelismo mesmo, de fazer música para fora. Porque música para dentro tá cheio demais. É muito linda a adoração, mas a música para fora. Porque a gente não tem mais espaço na mídia, a mídia bloqueia tudo que é evangélico, é bloqueado. A gente não tem espaço, não existe mais rádio, também só toca música, né? De adoração. A rádio evangélica só toca mais adoração. Então, essas pessoas ficaram meio de lado e muita gente está desanimada, entendeu? Porque fala assim, o que eu quero falar ninguém quer ouvir. Acontece muito isso. Então, a gente quer dar oportunidade para essas pessoas, entendeu? Não importa se o cara tem aquele perfil, né, de worshipeiro, né? Se ele tem aquele perfil de tal. Tem muita gente que canta outras coisas assim que eu creio que daria para espalhar uma mensagem, divulgar a mensagem do evangelho para fora, entendeu? E a gente não pode perder isso, não, porque a palavra diz que a gente tem que ser sal e luz, né? Mas fala assim, não pode esconder a vela, né? Embaixo da cama, a gente tem que botar ela para fora, para brilhar, né? E a igreja está voltando muito para dentro e virou um mercado muito forte, né? Realmente é um mercado muito importante, mas a gente precisa lembrar disso. Fica meio que egoísta, então, né? A gente pensa agora. Porque quem está lá de fora escuta a música assim, aquela linguagem, entendeu? Eu mergulho na mirra ardente, não sei o quê, o cara fala assim, o que é isso, né? E não tem mais aquela linguagem para fora do quem tá lá fora. Parece que houve uma quebra da comunicação. Não tem mais precisa voltar, entendeu? Essa comunicação. Não tem mais o baião, né? Aconteceu uma coisa assim comigo, Pedrinho, na minha igreja. Eu vou dizer na minha igreja, agora o pessoal da minha igreja vai saber. Eu fui cantar baião na minha igreja num domingo, no louvor. Falei, vou cantar baião no louvor. Ensaiei com a equipe de louvor. Aí, vamos cantar. Aí cantei baião. Cantei até a versão que o Carlinhos gravou lá na Flórida, que tem o Doce Espírito. Aí, terminei de cantar e falaram assim pra mim, Alexandre, essa música não dá certo aqui na igreja não, a gente aqui é pop. Aí eu, vocês são pop? Desculpa. Aí eu cheguei naquele dia, gente, eu cheguei à conclusão que eu não era pop e que eu estava meio ultrapassado pra galera pop. E aí eu comecei a ver que eu estava sobrando nesse estilo. De uma forma muito educada, eu me retirei e tal, eu sou amigo de todos, eles são ótimos, mas a frase que o rapaz me disse realmente foi algo assim que me chocou. Né? E aí, depois disso, mas aí o Pod Cristo faz evento lá, e aí eu canto baião, sala de jantar, não tem problema. Sim, mas isso aí a gente tem que discernir também. Finalizar porque só para terminar, a gente não pode cantar o baião na Santa Ceia, essas coisas. Existem músicas para a igreja, e música de adoração, ali é um tempo de adoração, né? E você está ali adorando Deus. Agora existe aquele momento para fora. Hoje em dia tem as plataformas digitais, tem a internet, tem as redes sociais, e ali é um lugar que você fala para outras pessoas. E ali é importante estar cantando esse tipo de música. Uhum. Show de bola, Pedrinho. Obrigado. Pastor, missionário Elias Júnior, diga-me, querido. Sim. Olha só, eu concordo com o que o Sidney falou, porque eu acho que teria área para o Graça e Paz, sim. Por quê? De vez em quando eu vou cantar em programações com aquele pessoal que usa aquelas camisas amarelas, que são o pessoal que são missionários, trabalha com o pessoal nas ruas. Cristolândia. E Cristolândia e tal. Então, veja bem, só teria uma coisa só que fazer. O Graça e Paz, devido hoje ao que o Pedro Braconô falou, devido hoje à tecnologia ter avançado tanto, e naquele tempo, na época do Graça e Paz não existia, né, o que nós fizemos hoje de se comunicar com todo mundo, para todo mundo estar hoje aqui falando, não é? WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook e tal, Twitter. Então, o que acontece? Eu acho que o Graça e Paz teria que se adaptar também a isso. Mas ele tinha que ter uma liderança para poder colocá-lo no nicho do trabalho dele. A linguagem que ele vai utilizar, porque a gente sente falta disso. Não tem. Então eu acho que ele ainda é atual. Na minha opinião, ele ainda é atual. Porque a mensagem de Deus é atual. O jeito que ele falava naquela época, ele chocava, porque ninguém falava. Agora, hoje tem muita gente aí falando de várias maneiras diferentes, também chocando várias pessoas, mas eu acho que ele teria, sim,
uma mensagem que Deus usaria o Graça e Paz, porque tem uma música em inglês que fala God will make a way, Deus fará um caminho. Então Deus prepararia um caminho para ele poder falar da palavra de Deus, utilizar o ministério dele dentro da característica dele. Agora, claro, ele teria que ter alguém dirigindo ele. Não, é claro que além de Deus, teria que ter alguém para poder direcionando, orientando, né? Direcionando, porque hoje em dia, é o que o Pedrinho falou, se pegasse o Graça e Paz hoje, meu irmão, vou te falar com sinceridade, jogasse no Instagram, no Twitter, uma página dele, com o que ele fez naquela época, fazendo hoje de maneira já bem mais atualizada, olha, ia bombar, e ele ia ser um youtuber aí muito mais famoso do que pensei nisso. Tem aí. Na minha opinião, entendeu? Não é porque é meu irmão, não. Mas ele tem um poder de comunicação, tinha um poder de comunicação, que hoje a gente quase não vê. Entendeu? Então eu acho que ele se adaptando, junto com mais mídias, plataformas digitais, mídias sociais, tanto é que hoje eu vi que ele também está lá ele está lá no Spotify, está no, entendeu? As plataformas digitais, tem música dele lá. Então, o que acontece? Muita gente curte o Graça e Paz. Eu sei porque na minha igreja, muita gente, poxa, que legal, o Carimão do Graça e Paz. Alguém comenta, poxa vida, aquele cara fez parte da minha vida. Pessoas ainda comentam isso hoje. Eu acho que a mensagem dele ainda é atual nos dias de hoje, com algumas adaptações, entendeu? Meu modo de pensar... Só uma observação, só abrir um parênteses aqui, gente. Eu não cantei Baião na ceia, não, tá, gente? Eu cantei num culto da noite alegre, tá? Tem gente que fala assim, Baião na Santa Ceia, o pessoal tá aí. Não, eu nunca cantaria Baião na Santa Ceia, pelo amor de Deus. Meu pastor me desligaria na hora. Carlinhos, eu ia justamente perguntar ao Carlinhos, depois que o Carlinhos falar, eu vou fazer uma pergunta a ele mesmo. Diga lá, Carlinhos. Então, o Carlinhos já tomou o Rivotril, hein? Cuidado que ele vai dormir. Eu queria aproveitar para poder agradecer a vocês pelo convite de estar aqui. Já era para eu ter saído, né, como eu combinei. Isso, falou. Eu só queria comentar o que vocês estão falando. Dizer que eu estou contente de ver todo mundo, de rever todo mundo, ver Raquel, ver Sidney, que a gente vê há muito tempo, Leidnilson, a gente vê todos ver aqui. E, assim, agradecer a Deus pela vida de vocês. Só um complemento, cara. Eu acho que Deus... Deus é sábio. Eu acho que se esses caras estivessem aí, eles estavam malucos. Do jeito que esses caras estão fazendo aí, aprendendo, não estão respeitando a Constituição, prendendo o deputado. Sem do jeito que eles estão fazendo. O Janir e o Graça e Paz, eu acho que eles iam estar presos. Porque os caras não iam falar, eles não iam ficar com a boca calada, eles iam meter a boca mesmo. Porque tanto um quanto o outro não gostavam de ver coisas de injustiça, não gostavam de ver coisas erradas, não gostavam de ver pessoas passando em cima das outras. Eu sei disso. Muita coisa eu aprendi com eles dois na minha vida. Eu aprendi com eles. Com o Janires eu aprendi a orar. Com o Paulo eu aprendi a ser agressivo, né? E persistente. Então eu andei muito com eles. Então o que acontece? Eu acredito que eles estariam presos. E aí por isso que eu falo, Deus é sábio. Entendeu? Deus recolheu, falou assim, vem ficar comigo, meus filhos, porque o mundo está desse jeito. E poderia ser isso que ele está falando, eu acho que sim, mas ele ia ser nessas condições. Eles não iam ficar quietos, o Janires ia meter música toda hora para ficar fazendo paródia com tudo que está acontecendo, entendeu? O Paulo não ia ficar calado, ele ia estar em algum meio de comunicação, se batendo de frente com todo mundo. Então, eu acho que, eu penso assim, Deus é sábio, sabe? Tudo que acontece, sabe, Deus tem controle, nada acontece se Deus não estiver no controle. Então, eu acho que a gente está aqui, resta a nós sermos relevantes em tudo que fizermos. Vamos gravar uma música relevante, para que de alguma forma, se as pessoas ouvem a gente, se a gente faz uma música legal, vamos fazer uma música legal, mas uma música que seja relevante. Então, para que a gente possa ter uma palavra, que a gente possa ter uma voz, se a gente ainda pode ter voz, né? Então, vamos acreditar. E uma coisa muito que a gente não pode esquecer, a gente tem que fazer isso tudo. Eu vejo o Pedro aí, vindo com esse projeto novo. É um projeto muito legal, de uma gravadora com uma outra visão, com uma outra mentalidade. Sabe, eu vejo cada um batalhando por uma coisa, cada um lutando por uma coisa, sabe? E que a gente tem que fazer
sem prestar atenção no que vai acontecer amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer hoje. Hoje eu acordei cedinho para poder colocar um projeto que veio para mim ontem, sabe? E eu passei o dia inteiro em cima desse projeto, sabe? Por quê? Eu não posso virar à noite sem eu terminar o que Deus colocou no meu coração ontem. Hoje de manhã cedo, quando eu acordei. Porque amanhã pertence ao Senhor, eu sei que isso vai acontecer. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com essa intenção, de sermos relevantes e sermos abençoadores. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo carinho de vocês, por me convidar, pelo Pedrão, que é meu amigo inseparável, por todo mundo aí. Bom te ver também, ver você sorrindo aí. Você sabe que o Kinder é meu irmão, eu cuido do Kinder. Tudo que o Kinder me pede aqui, ele me chama aqui, eu tenho o maior carinho em fazer, porque eu tenho um carinho muito especial por vocês. E também tudo que eu peço do Kinder, o Kinder faz na hora também. A gente tem essa relação muito legal. Que Deus te abençoe aí nos Estados Unidos. Que Deus cure você totalmente, viu, Sidney? Que a cura venha rápido para você. Que o Senhor possa derramar sobre você essa bênção da cura, restabelecer você, para que você possa voltar para a sua atividade, para você possa, mesmo sem a gente poder fazer show, tocar e tal, igual você toca muito nos Estados Unidos, mas você possa dar suas aulas, fazer suas coisas, continuar a tua vida, e a gente não pode parar. Deus está no controle de todas as coisas. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, José Carlos Félix, gente. Obrigado, José. Queria complementar uma coisinha aqui que o Carlinhos Félix falou. Por que eu falei dessa forma sobre o Graça e Paz? Porque as últimas vezes que eu saí com o Graça e Paz, ele me convidava para ir cantar com ele, lá na área de São Gonçalo e algumas igrejas que ele ia. Eu percebia que algumas igrejas ele comentava comigo lá fora, falava assim, ó, esse pastor aqui não gosta muito de não sei o que e tal. Então ele se adaptava. Ele se adaptava àquela igreja. Ele não fazia tanto auê, né? Tanto barulho, como ele fazia em outros lugares que ele podia fazer, porque o pastor dava uma segurada nele, no carinho. Então eu acho que ele, se adaptando às circunstâncias, né? Ele faria um trabalho excelente. Claro que tem esse risco que o Carlinho falou, de se ele não se segurar, pode realmente bater de frente, né? A gente tem mas eu acho que Deus, mas eu acho que Deus ia usá-lo e protegê-lo. Eu acho. Aí ia pregar lá dentro da cela. Valeu, Carlinhos. Valeu, Carlinhos. Vai com Jesus. É uma prova, um abraço a todos. Uma prova disso. Diga, Pedrinho. Uma prova disso é que a palavra continua atual, que é música, como, por exemplo, como Baião, a minha música Palácio, continua atual até hoje. O pessoal está regravando ainda. E muita gente fala assim, pô, essa mensagem está atual. Então, é só uma questão que eu acho que precisa ser valorizada. Eu lembro que o Sidney tocou com a gente o terceiro disco do Rebanhão, Semeador, né? Foi. Fez uma batera lá. Muito bom. A música Palácio tocou na novela Apocalipse da Record. Legal. Com o Baruch, Paulo César Baruch que regravou. E você vê, a gente colocou no YouTube o Palácios e há poucos anos agora e já deu 1.300.000 visualizações quase aí. Uau. Muito relevante, é uma canção muito relevante. É a mensagem atual. Só que eu acho que precisa ser valorizado nessa questão de dar oportunidade. Eu estou produzindo uma banda aí, o nome da gravadora é Sheep 7, quer dizer, ovelha número 7, a ovelha perfeita, o 7 é o número da perfeição. E a gente vai fazer um festival na região dos Lagos, dia 19 de abril, e os 2 primeiros lugares vão ganhar um single pela gravadora. O pastor Livson Faria está produzindo isso aí. Legal. Então a gente está começando a força total. Um monte de gente querendo entrar. Tem uma banda de Caxias, que é um pessoal muito legal que evangeliza lá em Paquistão. A gente tem uma igreja, um evangelismo em Paquistão. A gente vai gravar um outro rapaz chamado Molina, que ele canta em árabe, vai cantar música flamenca em árabe. Essa palavra de Deus. Legal. Então isso aí para atingir. Vou te indicar uma turma aí, Pedrinho. Vou te indicar uma turma. Legal. 10. A gente crê que a palavra precisa de ser divulgada, a gente tem essa ferramenta que é a internet, e por enquanto ainda se pode falar alguma coisa na internet, então a gente tem que aproveitar esse tempo, porque daqui a pouco vão cortar isso também. Já estão cortando, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem o tempo para a mensagem, porque a gente fala nessas últimas horas, né, as coisas vão se acelerar, cada vez as coisas estão mais aceleradas.
E a gente precisa acompanhar isso aí e aproveitar esse tempo. Esse tempo é uma benção. Eu gosto muito daquele tempo que a gente passou, tudo, mas eu gosto muito desse tempo hoje. A gente não pode ficar olhando para trás, lá que era melhor. Não, o que você está fazendo aqui agora? Vamos agir agora, vamos fazer agora. Hoje tem o Ledmilson, tem o Alexandre, tem nós aqui, tem a velha guarda. Então, junta a experiência com os mais novos, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer, que nem Paulo falou, né? Quem são aqueles que estão transtornando o mundo? Então, vamos transtornar esse mundo. Vamos continuar transtornando. Eu falei essa semana com o Toninho Abud, que foi o bispo da Renascer, que foi idealizador do SOS da Vida, daquele movimento, da Machoque, São Paulo. Depois falou, pô, que maneiro, isso é muito legal, cara, tem que fazer mesmo. A gente tá conseguindo com eles a liberação das músicas da Gospel Records para botar nas plataformas. Legal. Né? E a gente faz aliás, o avô de Pedrinho, ele tá com a igreja onde era o auditório da RBN, hoje é a Renascer House. Lá no lá da RBN. Lá mesmo. Legal. Legal. E ele que é o bispo lá. Falei com ele essa semana. Gente, eu queria falar aqui... Tremeu, cara. Quando eu cheguei na Renascer em Vila Isabel, aquele corredor do auditório da RBN, eu fui olhando tudo, viu, nostalgia pura. Gente, deixa eu falar uma coisa, que tem uma pergunta que veio aqui dos nossos, pessoal que está acompanhando a gente, né? Que é justamente o seguinte: como foi a gravação do Rebanhão e Amigos lá na Boas Novas, que o Led acabou de falar aqui? Se eu não me engano, o Pedrinho e o Sidney Amaro, você estava também, Sidney, com a banda Fé, não estava? Eu não sei se o LED estava no gargarejo, mas... Claro que eu estava agora, lá, claro que eu a Raquel devia estar correndo pelos corredores, não sei quando foi. Eu só tenho o CD, gente, eu tenho o CD e o disco. A Raquel era novinha, criancinha. Conta aí, ô, Sidney. Conta aí, Sidney. Eu gostaria de Fala, Led. contar uma história sobre esse disco e sobre o Paulo César Graça e Paz. Pode ser? Pode, com certeza. Vamos lá, então, para registrar isso. Muita gente não sabe, mas o Paulo César Graça e Paz, em 83, ele saiu da Rádio Boas Novas e foi para a Rádio Copacabana. Então, a gente que tinha ele como liderança, força evangélica e tal, ele saiu desse cenário e foi para uma rádio da Igreja Universal, que a Universal tinha comprado a Rádio Copacabana e chamou ele para fazer um programa à tarde. Era de 3 às 5, se não me falha a memória. À tarde eram 3 horas de programa, aliás. Toda tarde, todos os dias, segunda a sexta. E ele sumiu da RBN, e ele sumiu do nosso cenário, do nosso convívio. Porque na Copacabana, ele tinha Liberdade, ele tocava Toquinho, Lulu Santos, ele tocava todo mundo lá. Não tinha essa não, né? Então, assim, muitos pastores, eles começaram a proibir a gente de ouvir o Paulo César Graça e Paz na Copacabana, porque não era um programa para crente. E a gente ficou sem Paulo César Graça e Paz, 1 ano sem saber do Paulo César, que a gente parou de seguir o Paulo César, porque era pecado seguir o Paulo César, que estava na Copacabana. Eis que o Janires grava o LP Janires e Amigos e convida o Paulo César Graça e Paz. E ele estava longe do cenário. Então, quando ele subiu ao palco e chamou assim, quero chamar o meu amigo aqui, tá, o Paulo César Graça e Paz, foi erguido, quem me conhece, o auditório da RBN, tinha uma galeria em cima. Foi erguida uma faixa enorme, de uma ponta a outra. Assim, Paulo, Paulinho, Paulão, você está em um desenho do coração. E o pessoal aplaudiu ele de pé, ovacionando. E ele entra, e ele tinha combinado de cantar Jesus Cristo Mudou Meu Viver, com a banda Fé, ele quer cantar. Só que naquele momento, com aquele pessoal ovacionando e a faixa e tudo, ele começa a gritar, tá na gravação. E aí ele fala, gente, é um prazer estar aqui, muito bom rever vocês, eu estava com muita saudade e tal. E aí ele começa a chorar, chorar. Aí o Janires fala assim, amém, Paulo, vem cá, vamos cantar essa música, que essa música mudou a minha vida, pode mudar a sua, e aí o Silas canta a música Jesus Cristo Mudou Meu Viver com o Jetro. O Paulo César não conseguiu cantar, ele ficou no canto chorando, porque ele estava morrendo de saudade daquele amor todo, das pessoas que não o seguiam mais, e ali estava todo mundo avançando, foi um encontro maravilhoso, aquilo marcou meia-noite. Legal, bacana. Você lembra disso, Sidney? Sim. Bom. Você lembra disso, Raquel? Não, né? Você não tinha nem noção, né? Cara, eu lembro de uma cena dessa, de um pai assim no meio, eu lembro muito da Rádio Boas Novas. E pai chorando, eu lembro disso assim, mas eu não lembro assim, foi aí, mas eu lembro disso.
Mas foi isso que aconteceu e a gente ficou muito emocionado. E aí depois o Paulo... O negócio do meu pai era estar na rua. Tá na rua falando de Jesus. Se não tinha dinheiro para fazer caravana, ele fazia do mesmo jeito. Mas sim, olha, ele adorava isso. Ele ia no Disco Nildo, Raquel, ele ia no Disco Nildo, pegava uma caixinha com o microfone emprestado e ia na Praça do Pacificador ficar cantando e pregando na Praça do Pacificador em Caxias. Depois ia lá, ganhava as almas e ia lá e devolvia a caixinha com o Nildo. Ele fez muito isso. Aula. Aí depois, em 85, ele saiu da Copacabana e foi para a Rádio Solimões, em Nova Iguaçu. E foi onde ele fez o festival no Sesc, Música Viva, que surgiu semeando, uma opção de banda lá na época. E eu tava lá na Solimões, que eu morava em Anchieta, eu ia quase todos os dias lá, na auditório assistir o programa ao vivo. Elias, pode falar aí, Elias. Eu queria voltar àquele assunto que o Carlinhos estava falando, porque eu vejo no projeto do Graça e Paz, assim, pelos discos que ele fez, as músicas, né? Teus Altares, uma música assim, bem devagar, tranquila. Tinha lugares que ele podia cantar. Oi, Joaquim. Oi, Manuel. Eu sei que um dia a gente vai se encontrar no céu. Acho que é isso, né? Então, a gente vai se encontrar um dia lá no céu. E tinha dias que ele podia cantar um baião, podia cantar uma música mais agitada, podia agitar o povo todo. Mas ele tinha músicas também que ele sabia colocar dentro do pecado não momento. Dói. Exatamente. Dentro do momento de uma programação, ele sabia colocar, entendeu? Uma música para ele poder encaixar uma mensagem. Elias, olha, eu vou falar uma coisa com você, Elias. Paulo César hoje é arrebentar de youtuber, de TikTok fazendo vídeo, meme, no Instagram. Ele é o rei do trocadilho. Paulo César é rei do trocadilho. Raquel, gente, deixa eu falar só um negócio minha sobrinha, com todo respeito, seu pai seria o youtuber dos youtubers do momento de hoje. Porque ele ia arrebentar. Ele ia mesmo. Eu ouço muito podcast, né? Eu tenho ouvido uns essa semana e eu lembrei demais de pai, porque o pai fazia programa. Não sei se tu lembra, Ledmilson. Ei, Paulinho. Paulinho Marota. Tá entrando. Cara, pai fazia um programa e ele falava assim, olha, você que quer cantar, liga aqui, tá? Aí a pessoa começava a cantar, gente, eu não sabia o que foi a minha cara. A pessoa começava a cantar e ele baixinho falava assim, pelo amor de Deus. Agora vai acabar, gente. E o pai, pelo amor de Deus, a pessoa... Aí ele fala, muito bem, a pessoa terminava, ele, já gravou? Aí a pessoa, não vai ver, ainda bem. Eu falei, meu Deus. E as pessoas não ficavam com raiva dele. Porque ele encarnava nas pessoas, mas sempre de maneira muito carinhosa, porque o grande barato era a comunicação. E isso faz saber fazer bem. Isso é o que tornava ele diferente. Verdadeiro. Exatamente. Verdadeiro. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vê se vocês conhecem esse disco aqui. Opa! Lembra? Esse disco aí, ele foi uma produção que nasceu lá no Festival Música Viva, no Sesc. Olha atrás aqui, olha a multidão lá na Quinta da Boa Vista. Olha a Quinta da Boa Vista lotada, ó. Vou botar a luz aqui, ó. Não dá pra ver não, mas eu conheço o vídeo. Mas esse disco aqui arrebentou. Sim, agora sim. Esse disco aqui arrebentou. Ele fez muito sucesso com esse disco aqui e com outros também, né? Eu tive conversando uma vez com o Renato Suete e ele me contou que o Paulo César chegou para ele e falou assim, eu quero fazer um projeto aqui de drogas, não a droga, não sei o que lá, vou convidar, vou fazer um Yard World aqui. Aí o Renato Suete falou assim, o que você precisa? Eu preciso disso. Aí o Renato Suete ele era o presidente da Line Records, né? Foi e liberou a ele tudo que ele precisava e ele gravou um disco, não as drogas, né? Adeus. E aí Adeus, tem drogas. Nascimento, Adeus. Tem Márcio Nascimento, tem Chile Carvalhais, Carlinhos Félix. Cara, tá todo mundo lá. Quem produziu foi o Marcos Brito. Cid, você tocou nesse disco, Cid? Ok. Não é o disco Adeus, Drogas, Adeus, aquele que ele fez lá no... Esse aí, lançado pela Line Records. Era uma música estilo Yard World. Você também cantou, né? Eu lembro disso aí. Gente, essa música tem que ser resgatada. Tem que ser resgatada essa música. A gente tem que achar essa música. Eu hoje estava ouvindo essa música. Eu tenho essa música. Tá lá no Spotify, tá lá na plataforma digital. Tá bom. Sim. Agora, uma outra coisa que as pessoas falam um pouco, Raquel, é sobre a profissão dele de dublador. Ah, tá. Pode falar.
Ele era e gostava muito também. Explodiu meu cérebro. Explodiu meu cérebro. Meu cérebro caiu aqui. Era. Eu sei. Exatamente. Muito bem. Ele era mesmo. Adorava. Dublou vários filmes. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que muito me alegra quando se fala do Graça e Paz, qualquer igreja que eu vou. Eu às vezes não falo dele, porque às vezes não entrou no assunto, mas alguém que me conhece fala assim, o Elias era irmão do Graça e Paz. Aí alguém comenta lá. Sempre tem um comentário de pessoas que aceitaram a Jesus, a pregação do Graça e Paz, que foi visitado por ele ajudou alguém da família. Então todo mundo fala muito bem dele, entendeu? Então isso é que é gostoso, né, Raquel? Se eu ouvir tudo isso aqui, é bacana, né? Ver eu só queria saber uma coisa, eu só queria fazer mais uma pergunta, que é, quando é que a produção vai liberar a janta? Já são 11 horas da noite aqui no Brasil. Eu quero ouvir um pouquinho do Cid. Eu quero ouvir um pouquinho do Sidney. Eu combinei com o Sidney que ele ia falar um pouquinho, porque ele... Espera aí, Raquel. Gente, eu vou despedir de vocês, já tá na minha hora aqui. Idoso tem que ir pra cama mais cedo. Ih, gente, eu ia terminar 11 horas. É um prazer te rever, hein? Pedrinho. Prazer, meu Elias. Grande abraço, Raquel. Obrigado, Pedrinho. Eu sou sua fã. Obrigado. Deus te abençoe. Paulinho tentou entrar, mas não conseguiu. Deus abençoe. Graças a todo mundo. Olha só, gente, eu vou finalizar mesmo, já ia finalizar mesmo. Mas eu queria só saber do nosso querido Sidney, até a última pergunta que eu vou fazer, qual foi a sua experiência ali naquele CD ali, porque fizeram a pergunta aqui e eu gostaria que você desse a sua impressão ali naquela gravação ali do Janires. Alô? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Vai. Olha, foi muito gratificante, entendeu? Fazer aquele trabalho e a música, né, que o Paulão escolheu pra gente gravar, né, Banda Fé, Jesus Cristo Mudou Meu Viver, e a gente, tipo assim, ensaiamos, mas naquele dia a gente não fez nada daquilo que estava ensaiando. Nada do ensaio. Nada do ensaio. Era o lance da Banda Fé, que a Banda Fé ensaiava, mas chegava no palco e fazia tudo diferente. Né? Era orgânica. E era um diferente melhor do que no ensaio, né? Nossa, assim é bom. Pô. Nossa, eu adorava aquela. Cara, e a gente só se olhava, e aí o Silas começou a fazer a introdução ali, aquela coisa toda, o Jetro, eu não sei, mas a gente era abençoado, assim, via algo que, sabe, de Deus, assim, e mudava tudo. Eu tô numa live, chega pra lá. Aí a gente chegava ao ponto de falar pro Silas, você não precisa de ensaio, porque chega na hora, a gente faz diferente, e Deus manda tudo, né, mó barato. E foi muito gratificante, né, que lotado, né, lotado a rádio, nunca tinha visto a rádio daquele jeito, né, poxa, é um privilégio estar ali junto de Janires, né, a gente tem muita história com Janires também, e eu falei, dois caras, né, Janires e Paulo César. Dupla dinâmica. Poxa, foi. Eu não sei se o pessoal está lembrado, Paulo César, não sei se foi nesse evento, o Paulo César entrou correndo assim, que chamaram quando deu, ele tropeçou na caixa de retorno, caiu no palco. Vídeo cacetada, galera! Não, mas é o seguinte, só que ele caiu, ele levantou e falou, o cair era do homem, mas o levantar era de Deus. Levantar é de Deus! Lembra disso? E ele fez a mensagem com aquela coisa aqui. Ele era assim desse jeito. Na hora, Deus deu uma melhor mensagem. Sensacional. E aí, depois que acabou o evento, eu estou vendo o Paulo César, né, alisando o joelho. O que foi, Paulão? Mas eu caí mesmo, cara. Ele me machucou. Eu pensei que fosse uma encenação do cara, né? Não, mas era. E Deus deu para ele a mensagem. Cair é do homem, levantar de Deus e começou. Aí entra a introdução do Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Foi assim uma emocionante, né? Tem muita saudade daquela época. O Elias falou na noite do Arroxo, né? Aquela ali foi terrível. Eu quase fui expulso da igreja porque eu fui. Não, e teve outra, né? A Noite do Meu Bem. Noite do Meu Bem, eu lembro. Os pastores proibiam os jovens de ir da programação dele. Proibia. Exatamente. A programação dele ia ser excluído da igreja. É um lance tão doido que os jovens precisam tanto de estar num ambiente sadio. E que eles sejam eles liberados para serem eles mesmos e estarem perto de Deus. Mas eu queria falar uma coisa rapidinho antes de encerrar, que o Sidney sempre foi um amigo muito querido pelo meu pai. E depois, assim, de tudo, que pai foi vereador, foi deputado, mas ele sumiu.
Depois de um tempo ele sumiu. E o Sidney, ele nunca deixou de estar perto do pai. Nunca. E isso ele sempre falava assim com carinho quando ele se falava. Então eu te agradeço, querido. Pô, eu vou porque até ainda chorar, que... Não, você era muito querido. E eu lembro também que no dia do enterro dele, você estava e foi muito querido com minha mãe também falou. Então, eu acho que a amizade é linda, mas quando a gente consegue conservar, independente do tempo, independente da fama, eu acho isso muito legal. Então, eu te agradeço por isso. Ó, tá aqui conosco Paulinho Marota. Pô, chegou Marota, pra se despedir. você chegou pra dar bênção apostólica. Pro amém. Ô, Paulinho, pra não deixar de registrar, fala aí sobre Paulo César Graça e Paz. Cara, eu queria falar um negócio pra vocês. Eu sou daquele tempo, né? Eu, naquela época lá, naquele dia lá, eu tava no auge da minha juventude, né? E cara, eu não consegui aprender a trabalhar com esse aparato tecnológico. Eu tô há meia hora aqui tentando entrar nessa live. Mas querido, olha só. seja bem-vindo ao clube. A gente tudo bom demais. Raquel, você era uma garotinha pequenininha, né? Que coisa incrível, né? Que maravilha, né? Ver aí, cara. Você tá tão linda e, poxa, é tão bom rever você depois de alguns anos, né? Muito bom ver todos vocês. Sidney, eu sempre me lembro, cara, daquelas noites lá no estúdio Top Take, lá na Rua Alice, gravando Semeador. Cara, que maravilha. Eu amo isso, saudade de você. Também. Mas olha, eu queria falar um negócio pra vocês aqui, rapidamente. A gente tá falando daquela noite, né? E eu nunca me esqueci da reunião que nós fizemos antes do evento. Nós subimos para aquela sala lá em cima, e todos os músicos, todas as pessoas que estavam participando do evento estavam reunidos ali. Ali a gente fez uma ceia. O pastor estava lá, partiu o pão e distribuiu o vinho para todos nós, e nós tomamos a ceia. E foi uma experiência única. Eu nunca me esqueci na minha vida daquela ceia. Talvez tenha sido a ceia mais marcante que eu participei na minha vida. Foi aquela noite, né? E vocês estavam lá, então vocês estão no meu coração pro resto da vida. E até Jesus voltar, a gente vai estar nessa ceia de novo, né? Então, foi assim um momento muito marcante, foi a presença de Deus ali, foi uma coisa assim fantástica que aconteceu na minha vida. Eu não esqueço daquilo nunca, né? Então é muito bom mesmo poder lembrar daquela noite, né? Foi especial. Amém. Muito bem, muito bem. Gente, eu só tenho a agradecer. Eu queria ter mais tempo para conversar um pouco. Paulinho certamente tem histórias com o Paulo César, certamente, mas eu tenho que finalizar, não tem jeito. E ele, tadinho, o Paulinho falou, né? Olha, eu vou ter um compromisso entre tal hora e tal hora, e ele conseguiu conectar com a gente. Isso me alegra muito, Paulinho. Você sempre junto aí, tamo junto. Eu quero agradecer a todos aqueles que saíram, né? O Carlinhos, ele me falou também, bem antecipadamente, que ele ia ter que sair um pouco mais cedo. Pastor Flávio, quero dizer aos irmãos, mas eu acho que nós aproveitamos cada minuto desse encontro que tivemos hoje, né? Com a Raquel, que para mim foi muita alegria conseguir conectá-la e colocá-la aqui. Gente, tudo de bom, só faltou o Kinder, né? Mas vai ter oportunidade. E o Elias Júnior, né, que é um amigo que conheceu lá na rádio, né? Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, né? E certamente vai ter outra oportunidade. Conhecer também Sidney Amaro, que eu ouço Sidney Amaro em Banda e Voz e Banda Fé, né? Eu até brinquei com ele, falei, o que eu me lembro muito forte é o Natan gritando, bateria, Sidney Amaro, e dando aquele solo maravilhoso de bateria naquele disco lá no Cadecão. Então, eu nunca esqueço. E o LED, como sempre, o LED é meu parceiro nesses trabalhos e estamos juntos. E quero agradecer mais uma vez, LED. Muito obrigado mesmo. Pedrinho Braconô também, que sempre está com a gente, ligado com a gente. Quem mais esteve aqui? O Juninho do Semeando. Juninho do Semeando sempre me atende, sempre que for. E Carlinhos Félix, né, que esteve com a gente também. Muito obrigado. Pastor Flávio. Pastor Flávio Lima. Pastor Flávio Lima, que vai estar com a gente. Fala, Raquel. Só antes de terminar, e eu quero contar com vocês, a gente vai estar... se Deus quiser, eu já estou vendo com o Claudinho, um amigo querido demais também de meu pai. E o grande barato do meu pai é que eu fiquei próxima de amigos depois que ele partiu. Amigos que eram dele e continuaram essa amizade comigo. E isso foi realmente muito gratificante de tê-los perto. E Claudinho é um desses amigos e a gente vai fazer. Eu quero contar com vocês um grande, assim, barato. Eu gostaria muito que fosse na Rádio Boas Novas. Não sei como vai ser, eu creio que vai ser ano que vem, que vai ser quando eu vou poder ir ao Brasil. Mas eu quero fazer com aquela parada toda, aquelas faixas, aquelas agitações e alguns queridos pra gente louvar o Senhor e agradecer a Deus pela vida. Está na minha primeira cadeira. Relembrar. Você vai, né, Sidney? Você vai lá comigo lá no Brasil. Muito bom, gente. Olha, teve com a gente. Jerusa Liache da Banda Rara acompanhou.
e também escreveu muito aqui, não deu para escrever tudo. Ela participou também, disse que teve influência, né? O nosso querido Fábio Fonseca também com a gente. Teve a Lisa e o Zé Carlos, que foram do Complexo J, que também tiveram experiência, né? O tal de Mata o Velho, né? Ela botou até ali, Mata o Velho, né? É um homem velho, tem que morrer. Ela botou até essa aí. Então, ó, quero registrar muita gente escrevendo, muita gente homenageando, muita gente falando da importância que teve Paulo César Gaspar. Quero deixar muito claro a todos aqui que acompanharam e que vão assistir, é que aqui não há nenhum momento de que a gente está idolatrando Paulo César, quero deixar isso bem claro. Quero dizer que a Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem tem honra, tributo a tributo, honra a quem tem honra, e nós estamos aqui honrando a Paulo César Gaspar, que foi um grande homem de Deus, um homem verdadeiro, um servo de Deus. E eu, quando comecei na rádio, ou quando eu fiz o primeiro programa na Rádio Boas Novas, em 92, 91, 92, eu me inspirei, um dos locutores que eu me inspirei para fazer foi Paulo César Gaspar. Porque o meu programa que eu faço, programa de rádio, é fazendo vozes, é fazendo imitações, é uma coisa pra cima. E ele é a minha inspiração na rádio. Eu tive a oportunidade de participar do programa dele lá em Niterói, na Vind, quando ele estava fazendo a Vind, né? E pra mim foi um prazer conhecê-lo e estar pouquinho perto dele, pra poder, vamos dizer assim, pegar a bênção do profeta. Do profeta. Eu imito o Paulo César descaradamente. Eu queria só antes de terminar, mandar um abraço pro meu sobrinho, Marcos Kinder, que acho que ele não pôde participar, né? Um abração para ele, o filho do Graça Paz. Isaac tá falando aqui também. Isaac tá falando aqui também. Ah, tá aí. Então manda um abração para ele aí. Abração, Marcos. Saudade do papai. Olha, eu queria fazer um marketing aqui, porque o Graça Paz continua vivo nas redes digitais. Eu estou aqui aberto agora no Spotify e eu estou vendo aqui o Graça Paz no Spotify. Então, ele está lá, o Graça Paz. É só escrever Graça Paz, teus altares, acabou. Você vai encontrar o Graça Paz lá. Ok? E aí você pode escutar várias músicas dele, porque é um trabalho que a MK colocou no Spotify, né? Em todas as plataformas digitais. Então é uma maneira de você matar a saudade, né? Entendeu? Ou conhecer também. Muito bem. É verdade, conhecer. Graça e Paz, teus altares, pronto, você vai ouvir várias músicas lá. É o marketing que eu estou fazendo, obrigado pelo espaço. Aproveita o marketing e fala, Elias, aonde a gente encontra você, qual o seu trabalho que você está falando. Em um minuto aí, fala o que você está falando e bota seu telefone, que na edição, no YouTube, eu vou botar teu número de telefone. Ok, eu queria falar primeiro do trabalho que eu fiz. Depois que eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu me dediquei a fazer trabalho infantil, remasterizar trabalhos dos 2 CDs em nome de projeto Kids Salvation. Então, se for lá no Facebook, Ministério Infantil Kids Salvation, tá ali o cartaz ali atrás, ó. Com 2 CDs que minhas filhas cantam, meus netos, todos os meus netos cantam e participam. E também eu tenho um trabalho agora que eu fiz, que são músicas em inglês, português e espanhol, que são hinos que eu gravei, e estão também todos na plataforma digital. Coloca lá, Elias Júnior, cantor missionário, você vai me encontrar lá. Elias Júnior, cantor missionário, Spotify, Deezer, seja o que for. Tá bom? E também no Facebook e no Instagram, Elias Júnior, cantor missionário. Você vai encontrar o nosso trabalho lá, tá bom? Mas que Deus abençoe a vida do Graça Paz. Seu telefone, seu telefone. Ele continua sendo uma bênção. Meu telefone, faço. Pra pessoa chamar você para ir na igreja. Rio de Janeiro. É do Brasil, 21, Rio de Janeiro, 999-612-4090. Ok? Amém. Nossa, os 2 trabalhos para criança e o de 3 áudios. Gente boa. O trabalho infantil de Elias é muito bom, eu conheço. Isso, muito bom mesmo. Eu ganhei os CDs, inclusive, muito bom, minha sobrinha adorou. Eu quero agradecer a Deus porque eu quero agradecer a Deus porque as músicas lá nas mídias digitais estão indo muito bem, nas plataformas digitais, e está sendo uma bênção. Amém. Sidney, você está fazendo o quê? Você está dando aula? Você deixa o seu número, seu WhatsApp, seu Instagram? Como é que é isso? Para achar o Sidney Amaro, o que eu faço? Bom, para me achar, estou aqui no Texas, né? Pertinho. É só ir aí. Quem quiser vir a Rio, mas eu estou dando aula e estou com um projeto, né? Um projeto social aí no Brasil, que chama Arte Transforma. Né? O Cláudio Edmilson conhece o projeto junto com o Vaine Guimarães. É um projeto que a gente trabalha com jovens, né, de comunidades, um projeto muito, muito bom. E esse projeto está vindo para cá agora, para os Estados Unidos. Né? É um trabalho assim, muito assim, transformador, né, para a juventude. E estou assim, muito feliz com esse projeto. E estou aqui, né, com essa pandemia, esse ano todo a gente ficou um pouco parado,
mas, graças a Deus, depois de ter pego, né, o Covid, eu estou em recuperação, né? Olha só que coisa, né? Eu estava preocupado porque eu estou usando oxigênio direto. Né? Eu até te falei, né, Alexandre? E hoje eu não usei o dia todo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava aqui pensando, eu falei, Senhor, já passou o horário e eu não sei vai usar mais do nome de Jesus. Entendeu? Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Raquel, amém. Raquel, onde eu encontro você? Você está trabalhando na área, você tem esse projeto para ano que vem, mas você já está trabalhando, tem algum número, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, Instagram, alguma coisa? Se o pessoal quiser. Eu tenho Instagram, eu tô até pensando em fazer, sabe, os stories do meu pai. Não tem, gente. Instagram póstumo. Póstumo. Instagram póstumo, né? Mas assim, dedicado. Eu tenho o Instagram, meu nome no Instagram é Raquel, ou aquele tracinho lá embaixo, Oliveira. Underline Oliveira. Eu fiquei na dúvida se aí era underline, eu fiquei sem falar em inglês. Mas eu trabalho aqui, eu trabalho aqui nos Estados Unidos e a minha igreja aqui é muito bacana, muito pra frente. Graças a Deus, Deus separou um lugar pra mim que eu posso ser eu mesma. A gente tem várias igrejas que não dá pra gente ser eu mesma. E eu meio que herdei um pouquinho, né, por misericórdia, do jeito de pai. Então aqui a gente canta, a gente faz as bagunças aqui, a gente vai fazer as bagunças aqui. Legal, o dia que vocês vierem por aqui, vai ser um prazer recebê-los. Gente, eu queria finalizar falando com o Lednilson da Jussara, o Lednilson Souza do Reviva Gospel. E faz o seu jabá aí, meu amigo Led. Onde você está, Led? Eu estou no Reviva Gospel em todas as redes sociais. É só entrar lá, botar Reviva Gospel e tem sempre vídeo bom lá, tem sempre conteúdo. E tentando contar essa história maravilhosa que vocês fizeram. Todos vocês, eu sou fã de todos vocês aí. E parabenizar o Alexandre por esse projeto lindo de contar a história em forma de podcast. Acho muito legal isso. Muito feliz mesmo, muito bem organizado. Você tem selecionado pessoas que são relevantes. Parabéns aí, que o podcast cresça cada vez mais. Eu vou só te falar uma coisa, eu quero subir o mais alto que eu posso para poder te colocar acima de mim, Alexandre, que é o cara. Olha! Pessoal, olha só, eu sou testemunha do trabalho do Lednilson, é um trabalho maravilhoso que ele faz, fazendo divulgação do pessoal que às vezes não tem oportunidade de ter uma propaganda, de ter marketing. Ele faz isso para todos nós, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Lednilson, você está de parabéns. Acessem lá, Reviva Gospel. E parabéns também para o Alexandre com o podcast dele, que é Pod Cristo. É uma ideia muito bonita que ele está fazendo aqui agora, esse podcast em live. E parabéns, que Deus te abençoe. Tá bom? Trabalho evangelístico, muito bom. Parabéns. Amém. Glória a Deus. Diga-se. Lednilson, eu me formei aqui na PEC em 2010, né, em Boston. Que onda! Parabéns! E aí é o seguinte, fizeram uma reportagem e gravaram lá e tudo. Foi um lance muito legal. Só que eu não salvei, quando mandaram o link para mim, eu não salvei essa reportagem. Né? E eu fiquei muito triste, que para mim aquilo ali, poxa, né? E eu fiquei 2, 3 anos assim, caramba, tudo que eu tinha na mão é aquilo ali, e acabei. O cara que fez, ele jogou no lixo, né? Limpou o computador e jogou tudo fora. E um belo dia, eu estou no Facebook e vi a minha reportagem, o vídeo. Eu falei, caramba, de onde saiu isso? Esse Lednilson, ele pegou, ele salvou. Eu não sei quando foi, mas ele salvou toda a reportagem, né? O vídeo. Eu falei, agora, se eu tivesse agora, eu te dar um beijo. Que legal. Salvou meu dia. E eu vou querer esse beijo, hein? A importância do trabalho de vocês, que legal. Olha, gente, é incrível, mas essa semana mesmo, Sidney, eu postei essa reportagem de novo, eu compartilhei, porque teve de gente comentando, vendo César, Oséias de Paula, não sei o que, todo mundo comentando. Muito legal, cara. Muito legal. Você salvou, você acha que gravou, né? Baixou o link, não sei como é que você fez, mas, eu ganhei. Recuperou. Quando eu vi aquele dia, eu falei, caramba, maravilha. É verdade. Eu fiquei muito feliz. Muito bem, gente. Muito bem, gente. Vamos nos despedir. Olha, obrigado por vocês todos. Quero dizer a vocês que nós vamos ter os próximos. E o próximo que nós vamos ter vai ser a história da rádio evangélica, a história da igreja, da rádio cristã. Nós vamos ter vários convidados juntos para falar sobre rádio
rádio evangélica, como surgiram e as rádios. E LED tá lá, vai estar aí, o LED, claro, vai estar aí. E além dele, Flávio, Guilherme Baldissari, vamos chamar uma galera muito boa. Tá bom, gente? Eu sou âncora. Vai começar o Instagram da É, Raquel âncora. também, né? Oi? Vai começar o Instagram da Raquel também, né? Ah, sim. Projeto Sim. novo. Projeto novo. Ó, Pode passar a mensagem. Acabou aqui, eu tô te ligando pra tu me ensinar. Isso. Ó, e detalhe, sobre o que o Pedrinho falou, tamo junto. Eu tô junto nesse projeto aqui com o Pedrinho, tá? Quero dizer isso, eu tô junto com esse. Eu tenho certeza, eu e LED, já tô oferecendo, eu e LED estamos oferecendo, a gente tá junto com o Pedrinho nesse projeto aí. Tamo junto. Amém. Valeu. Tchau. Um abraço, Vai. gente. Boa noite. Eu me E sigam o Podcast lá no. Sigam o Me Podcast lá no levanto porque YouTube. Deus permite. Amém, amém, amém. E ainda Sigam o tem Podcast lá no YouTube, no Facebook, Instagram e tudo quanto é esse lugar. Só não tá no TikTok. Tchau, gente.